Saúde, força e fé para vocês que estão aí nesta noite fria, mas com o coração quente aqui em São Paulo. Hoje a gente vai se conectar, a gente vai conversar com uma pessoa que é iluminada. Sobretudo, pode ser a luz para os teus pés aí, você mulher ou você marido, que tem essa dicotomia no coração de ser mãe, ser empreendedora, trabalhar, qual é o momento certo de equilibrar as coisas, né? Isso é algo que é muito precioso. E a Aline tem um conteúdo muito eclético sobre esse tema. Tem uma mentoria que vai falar aqui, aí vai conversar conosco aqui e a gente vai aprender com essa generosidade, essa graciosidade que ela tem com as palavras e com esse conteúdo, tá bom? Com vocês a gente vai conversar com a Aline Zermiato. Oi, tudo bem? Tudo bom, mulheres e maridos, né? Como você falou. É um prazer estar aqui, viu, Rodrigo? Obrigado pelo convite. Um podcast, assim, tão bacana, onde você sempre traz pessoas com conteúdos realmente sólidos e que vão agregar aí no pessoal que está ouvindo. Então, obrigado pelo convite e vamos para cima. Exatamente. É um prazer, é uma honra ter você aqui. A gente começa sempre esse nosso podcast aqui presenteando a pessoa que está aqui conosco. Oh, que coisa boa. Obrigada. Eu me conecto, dou uma olhada na rede social da pessoa e aí É lindo, gente, eu adoro. a gente traz esse presentinho aqui para agradecer a presença de quem está aqui conosco. Olha, isso eu não tenho. Gente, eu amo Napoleão Hill. Eu não li isso ainda, Roda da Fortuna. Amei! Caramba, obrigada. Amei muito, muito, gente. Amei. Obrigada. Opa, então acertou aí no presente. Todo mundo que vem, a gente tá nesse momento, né, Aline? A leitura ela vem ficando em second plane, porque a gente consegue hoje tudo muito rápido com ChatGPT. E não é mal isso, os apps de resumo de livro, que é maravilhoso. Já escutei 20 livros numa semana, um resumo prático, mas nada como uma boa leiturazinha no avião ou em casa, não faz mal nenhum, né? Não, bem pelo contrário. Um livrinho, cheirinho de papel, de livro, não faz mal nenhum, né? Gosto muito. A gente gosta de começar o nosso podcast aqui com um plane espiritual de ler um salmo para vocês. Como eu estou com a Bíblia aqui, eu vou ter que ler o salmo que eu sempre, que é um dos salmos que eu mais gosto, que sempre está na minha cabeça, que é o Salmo 1, tá? Então a gente vai, para quem está nos ouvindo, a gente sempre aqui tenta trazer também um conteúdozinho espiritual, mesmo que você não goste, mas vai tocando ali aos pouquinhos, tá bom? É importante. Então no Salmo 1 ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ela será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. Uau. E suas folhas não caem, porque tudo quanto ela fizer prosperará. Gente, que forte isso, hein? Este é o Salmo 1. Se a maioria das pessoas pudesse ler pelo menos esse salmo e aplicar metade dele, acho que a vida seria bem diferente. Muito bom. Eu fiquei muito, assim, ressignificando, né, o meu propósito de vida, lendo, escutando pessoas como você, e a rede social também é um bom celeiro de você despertar alguns conteúdos que você às vezes não está dando tanta atenção, não está se aprofundando, né? E esse tema que você traz na tua bio, nas tuas redes sociais, que é esse buscar esse equilíbrio entre ser mulher, ser esposa, ser empresária, conciliar casamento, negócios, e com produtividade, com excelência, com qualidade de vida. E o mais difícil de tudo isso, colocar tudo isso no mixer e fazer isso um propósito de ser a auxiliadora idônea que Deus preparou para o homem e ser uma empresária forte, ter uma capacidade de fazer isso que você vem se propondo até fazer nesse nome da sua mentoria muito dignificante, que é eleva o espírito, eleva a minha alma, eleva a minha fé, eleva as minhas finanças, tudo, né? Então a gente queria
saber lá do iniciozinho como é que foi. Toda executiva, ela tem uma construção, né? Todo lutador tem uma construção, todo mundo tem uma construção. E eu vi algumas coisas miscelâneas da tua vida, a inteligência artificial me ajudou a fazer algumas pesquisas, mas tem coisas interessantes. Você foi Miss Santa Catarina, olha que coisa relevante. E aí tem várias coisas aqui que são bastante singulares da sua vida aí, né? Então, antes da gente chegar na mentoria Eleva, que é o tema central aqui, que vai desaguar todo esse conhecimento, a gente queria saber o que te levou a chegar aqui. Forte essa pergunta. Queremos saber o que te levou. O que te levou, exatamente. Então, Rodrigo, hoje eu acredito que Deus ele não faz nada por acaso. Só que a gente não entende quando a gente está no meio do processo. Então, você falou assim uma palavra que nunca ninguém tinha falado e agora isso puxou assim na minha mente. Eu falei, cara, é verdade isso que ele tá falando. Você falou algo do tipo miscelânea, né? São coisas aleatórias. Exatamente. Miss, modelo, formada em administração, no meio da luta, né? Fui CEO eu tive na empresa no total de 11 anos na empresa, 12 praticamente. Então, como é que ela foi para lá, né? O que tem a ver? E hoje eu entendo que cada etapa, cada marco que foram acontecendo nesse decorrer, foram processos que me prepararam para que eu hoje pudesse estar cumprindo com a missão, que era um chamado que Deus já me avisava, eu não percebia, mas eu acredito que Ele não me avisava forte, porque eu ainda estava em preparação. Então, nesse processo, né, nunca quis essa questão de área de beleza, eu sempre fui muito moleque. Eu lutei 2 vezes no boxe amador já, lá em Santa Catarina. Então, assim, eu era a impossível, vamos dizer assim, né, pra ser Miss. E com 12 anos eu tenho escoliose e a minha avó me colocou num curso de passarela para eu melhorar minha postura. E dali, os bookers que até hoje a gente se fala, eles falaram, poxa, vamos fazer um booking, eu acho que ela pode trabalhar. Eu comecei a trabalhar com modelo. Muito de paraquedas. Não queria, meu pai era totalmente contra, porque meu pai sempre foi do estudo, tem que estudar. Beleza não é para sempre, você tá pensando que vai viver disso. Só que é muito legal quando você começa, o dinheiro, ele te traz liberdade, de certo modo. E quando eu me vi ganhando dinheiro sendo modelo e não tendo que pedir ao meu pai, e não pelo não pedir, porque meu pai sempre foi um cara justo, né? Eu pedi algumas coisas, tinha as coisas que era não e ponto, vai juntar o seu dinheiro, tinha algumas coisas que no Natal, no Dia das Crianças, no aniversário eu conseguia, tinha coisas que ele me emprestava e eu devolvia, mas eu acredito muito que a liberdade, o que me encantou nesse meio de modelo foi eu ter o meu próprio dinheiro, eu pagar as minhas contas, eu achava isso demais, assim, eu queria um tênis e eu não precisava pedir pro meu pai, porque ele já me deu o básico e eu queria um outro, enfim. E aí esse processo foi evoluindo, só que eu sempre muito moleca, eu fiz surf, tocava violão, eu andava de skate, eu sempre quis muito copiar o meu irmão mais velho, nós somos muito parecidos e eu queria ser igual a ele. E aí, teve um ano que o empresário do Miss Santa Catarina, o Túlio Cordeiro, me procurou. Eu falei, não é pra mim, isso não rola. E ele, não, mas você tem que ir, você tem um rosto diferente e tal, você tem que... Dei um chega pra lá nele, eu sei que foram 2 anos que ele ficou atrás de mim, até que eu falei, tá, vamos lá. Só que eu não falei nada pro meu pai, fui indo nas etapas do município, tudo sem avisar. E aí, nessa, ele falou, menina, você tem que se sentar de perna fechada, você não pode ficar mascando chiclete. Eu era nada a ver, assim, com o perfil, né? E aí, quando me dão uma coisa, isso é uma característica minha. Eu vou até o talo, eu dou um mergulho profundo. Se você falar assim pra mim, Aline, limpa isso aqui pra mim. Eu vou, né, hoje em dia eu vou lá no ChatGPT, qual o melhor produto pra limpar esse tipo de madeira? Como que é melhor passar assim, redondinho, de cima pra baixo, pra não arranhar a madeira? Então, assim, tudo eu quero me jogar pra dentro. E a partir do momento que eu ganhei a etapa de Miss Itajaí, que foi da minha cidade, isso tudo foi definido em 1 semana, 2, eu vi vestido e tal, e fui. Quando eu ganhei, falei, cara, agora eu tô indo pro Miss Santa Catarina. Aí eu ceguei todo o resto, eu só olhava pra frente. E aqui tem um ponto que eu acho importante a gente falar para as mulheres que estão ouvindo. Hoje tem muitas distrações. E a mulher tem mais ainda. Porque o homem, além do cérebro dele ser voltado para um único foco, né? Dizem que o homem não faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas é por causa do cérebro dele, que ele foca em uma coisa e não vê todo o resto. E nós somos multitarefas. E acaba que ser multitarefas
estraga a gente um pouco, porque a gente começa a se distrair. Tudo a gente vai parando, aí agora é o filho, aí agora é o marido, agora... Quando você vê, você não fez o que tinha que fazer. Então eu me lembro muito disso no Miss Santa Catarina e também no Miss Brasil, que daí eu tinha 3 meses depois que eu venci, eu lembrava muito daquele negócio que o cavalo usa pra não olhar pro lado, sabe? Eu falei, cara, é aqui que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que fazer, é isso. E vai. Então eu fui Miss Santa Catarina, venci. Fui pro Miss Brasil, quem venceu nesse meu ano foi a Débora, Miss Minas Gerais, linda. Mas eu fui uma das Misses do Miss Brasil que mais trabalhou. E pra mim era isso que valia, não o título em si. Então foi um ano que eu aproveitei muito o meu cachê de modelo, eu aumentei, eu fiz muito networking, eu fechei muito contrato. E dali me trouxe uma bagagem, inclusive pra você ter uma noção, de contratos que eu fechei com a Tia Nogueira com pessoas que eu conheci na época do Miss e de modelo. Então foi muito proveitoso. Passou esse processo, já tinha até me formado em administração de empresas, sempre fui apaixonada por administração de empresas. E o meu sonho era ter uma linha fitness, o meu TCC era isso, ter uma linha fitness né, roupas de academia. Depois desse processo, eu conheci o meu marido. Eu sempre estive envolvida com luta, no meio de luta, de eventos que tinham lá no Sul. Eu sempre estava na parte de backstage, de saber de atleta e tal. Eu sempre estava no meio dessa galera. E aí conheci meu marido, a gente conversando em meses que a gente tinha se conhecido, ele assim, pô, eu preciso da sua ajuda, porque eu não dou conta, eu tenho luta, e aí o pessoal quer marcar palestra, e você me ajuda com isso? Ele viu que eu era muito organizada, e eu comecei a ajudar ele nesse processo. E dali que começou a minha trajetória dentro da Tia Nogueira. Então, assim, aqui falando de uma forma, né, muito superficial, mas eu acredito que eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Por que eu falo isso? As mulheres, elas falam muito assim pra mim, Aline, eu acho legal que você sabe o que você quer, você sabe o que você tem que fazer. Mas eu não faço a menor ideia. Eu tenho uma mentorada que ela tá querendo abrir um negócio e ela tá nessa, eu não sei o que eu faço, não sei o que... O problema é que a gente não pode ficar parada. A gente tem que fazer um movimento, por exemplo. Eu não sabia que esse movimento de ajudar o meu marido ia me levar um dia a ser CEO. Imagina, se lá atrás vou ser CEO da rede de franquias. Nem imaginava. E nem imaginava que ser CEO me tornaria apta para hoje ajudar mulheres nos seus negócios e tudo mais. Mas Deus vai movendo as coisas, só que ele não pode pegar parada. Então você tem que fazer um movimento. Aliás, nenhum milagre bíblico foi com alguém que estava dormindo na rede. Todo mundo estava ou cuidando das ovelhas, ou estava ali, ou capinando, ou cuidando do rebanho. Tava todo mundo em movimento. Mesmo que aquilo ali não seja o seu destino final. Então acho que isso é muito importante as mulheres entenderem que o movimento é importante, mesmo que você não saiba exatamente qual é o fim. Qual é a última página do livro? Os grandes eventos bíblicos, de fato, é uma coisa que estou aprendendo aqui com você e me dá uma efusão de pensamentos, tem movimento. Moisés teve movimento, matou alguém no Egito, foi à distância, voltou com 80 anos. Se a gente for falar da história de Jacó, que é Israel, saiu da sua terra, foi para a terra de Labão, casou, voltou, lutou com Deus, viu a escada descendo anjos do céu, foi se chamar de Israel. O próprio Jesus nasceu, fugiu para o Egito, voltou. Muito obrigado. Foi já um bom ensinamento. E ele não estava parado, né? Não. Jesus estava o tempo todo como carpinteiro, fazendo lá os artesanatos. Eu vejo muito isso, assim, ninguém estava parado. Uma vida em movimento. Exato. Né? Uma vida em movimento, de fato. E nesse momento que você teve essa experiência total da mise-en-scène de ser um modelo, de se concentrar, de se preparar, qual foi o clique que você quero agora entrar na faculdade, fazer Na verdade, quando eu tinha 15 anos, eu venho de um lar onde pro meu pai estudo é algo assim muito importante. Eu sei que hoje muitas pessoas falam que faculdade não define, e eu até entendo. Eu conheço, por exemplo, o Luciano da Van, ele vendia pano de prato para minha avó era gerente geral de um comércio, são amigos até hoje, e eu nem sei se ele chegou a fazer depois, mas é um cara que cresceu sem, sabe, que fez acontecer, assim como tantos outros, e eu super acho possível. Mas o meu pai, ele veio de um lar até onde ele falava assim, você precisa ter uma construção na sua mente, mesmo que você não vá usar, mas você precisa. E com 15 anos eu ganhei um concurso que eu fui até escondida, foi a minha irmã que foi comigo, meu cunhado, e eu fiquei em segundo lugar, na verdade, e ganhei um contrato para ir para Milão. Poxa, não era o meu sonho, mas eu falei, caraca, como é que eu consegui isso? Ganhei um contrato de quantos mil dólares e tal, que máximo. E eu cheguei em casa, ele falou assim, eu só lamento. Você só vai sair de casa quando você fizer 18 anos. Aí você faz o que você quiser.
pode negar, e eles botaram que ficou em terceiro, que foi no meu lugar. Eu confesso que no momento eu fiquei muito chateada, mas ele falou assim, você não sai daqui sem concluir seus estudos. Antes disso, até depois disso, na verdade, que eu fiquei um pouco chateada, minha mãe, não, então vamos ver para ela ir para São Paulo, que tinha algumas agências que queriam que eu viesse morar aqui. E ele foi muito justo, na minha opinião. Ele pegou o avião, eu, minha mãe e ele, viemos para São Paulo, visitamos todas as agências, vimos os apartamentos de modelo, ele fez todo o rolê. E aí eu mesma falei, cara, dá para eu morar lá no sul e vir fazer os trabalhos? Então eu vinha, ficar pouco, voltava e tudo mais. Então eu tinha muito claro que eu ia fazer faculdade, não era uma coisa nem que eu tinha resistência. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de aprender. E aí veio a dúvida, né, do que fazer. E eu gostava de coisas distintas, tipo veterinária, jornalismo, administração, sabe, umas coisas assim, muito fora. E aí, por um processo lá, eu participei de algumas palestras para escolher o que eu gostaria. Eu falava, cara, eu gosto tanto desse negócio de empresa, de construir, de vender, de inventar, sabe? E eu fui cair na administração. E amei. Amei, me apaixonei. Então, no começo eu fazia administração com ênfase em marketing, aí depois eu fiquei na administração pura, cheguei a fazer economia em Curitiba, na FI Business. Então, assim, é um universo que eu sempre gostei muito. E concluí a faculdade, só que assim que eu concluí foi quando eu fui pro MIS. Então, eu já formada, passou um tempo, eu fui pro MIS e aí tive empregos, né? Eu digo empregos normais, sem esse Com outra modelo. cabeça pro MIS, né? Totalmente. É diferente da maioria, né? Que Não acho que eu era mais do que alguém pela graduação. Eu não acho que um canudo faça a pessoa ser mais ou menos. Mas eu acho que traz... assim, quem fala... porque faculdade não define. Não define para quem é daquelas pessoas que tem um gift do céu, especiais. Luciano pode rolar, que não é com todo mundo. Não é todo mundo que é tigre. Todos nascemos gatinhos. Todo mundo acha hoje que pode ser tigre ou leão. Não, esses caras aí são 1 em 1 milhão, pô. Eu acho assim muito que quando alguém entra nessa discussão comigo, eu falo assim, cara, o que você tem a perder se você fizer? Perde o quê? Ai, perco anos da minha vida. Será? Com o tempo que a gente fica, né, no Instagram e na internet falando besteira... Eu falo muito assim, uma amiga minha que tava querendo fazer faculdade, eu falei, cara, faz 3 dias na semana, não precisa fazer de segunda a sexta, que você já tá mais velha, e aí tem as outras atividades. Mas eu não vejo nada a perder, sabe? Pra mim foi muito proveitoso. Eu tenho networking só. Eu fui líder de diretório acadêmico, eu organizava as coisas da faculdade, eu me metia em tudo que dava pra me meter, eu me metia. Eu fazia amizade com um professor que eu falo até hoje, professores, coordenadores da faculdade. Então, assim, para mim foi um grande privilégio, eu sempre tive bons mestres e eu sou muito grata à faculdade de administração, porque por mais que ela não te dá, e aí é onde eu acho que foi o ponto de virada, ela não te dá, eu falo assim, você vai saber como é que é empreender a hora que você dá o play. Você vai lá, abre o CNPJ, começa a contratar e você vê que, caramba, na faculdade eles não explicaram que era assim. Eu não sei como é que tá hoje nas faculdades, mas na minha época era muita teoria, não tinha prática. Mas dá a base. Se tem uma base quando você faz faculdade. Então, acho que a junção para você ser uma boa empresária, a faculdade ajuda muito, tá? Muito. E nada melhor do que a barriga no balcão, que a gente fala, né? Do que você ter vivido. E hoje, tanto a faculdade quanto a minha experiência é que fazem eu ter essa bagagem para entregar para as minhas mentoradas. Então, sem dúvidas, para mim foi maravilhoso, assim, a faculdade. Não tenho nada que, sabe, desonre ou que eu não goste de ter concluído a faculdade. Tem que ter, não tem jeito. É um processo de hard skills. A gente hoje vive muito a etapa do soft skill. Todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ter uma vida plena, mas o hard skill é que te leva até lá. E o hard skill, um deles é a faculdade, é falar um idioma. Pagar o preço, Pagar o preço. A gente fala muito isso com as mulheres, porque é bem como você falou. Você falou no início, né, que as pessoas... A gente tá falando do livro, e você falou que as pessoas procuram vídeos rápidos, resumos e tal, e eu não tenho nada contra facilitar a vida, né? Com robô, com chat GPT. Eu faço isso também, é maravilha. Tudo ok. Mas você não pode ser só isso. Exatamente. Sabe? Então, eu acredito que é importante ter, né? Assim como você falou, ler um livro, uma graduação ajuda. Sabe? Mas eu não fiz, eu preciso. Hoje tem uma coisa que eu acho incrível, e que eu aprendi isso na Tim Nogueira, quando a gente começou a pedir ajuda e ter mentores. Então, hoje você tem mentores, você tem cursos e tem consultores para te ajudar. E eu acho isso que você ganha tempo, sabe? Eu aprendi muito com meu marido, Rodrigo, o seguinte, teve uma luta
que ele foi lutar com um cara que o cara era muito bom em pé, né, de Muay Thai. E ele tinha um time muito bom, que já era o head coach, enfim, os professores, tinha o de Muay Thai, de wrestling, de jiu-jitsu, que era o time em loco, né, do CT. Só que, quando fechou a luta, e ele sabendo que o cara era muito craque, ele falou, Aline, eu preciso contratar o Guy. O Guy é um dos caras mais tops que tem da Tailândia. Falei, Rogério, o custo do camp, o camp é a preparação, né, pra luta, vai aumentar muito. Ele falou, Aline, não me interessa, o cara é bom em pé, eu quero treinar com o melhor, eu vou ganhar tempo. Com isso, eu aprendi assim, toda vez quando eu quero fazer uma coisa, gente, a gente não pode querer inventar a roda. Tem alguém que já fez isso. Então eu sempre procuro, assim, quem é que já fez isso pra me ajudar com isso aqui, com esse problema? E aí eu vou lá e a pessoa me ajuda, pra que eu ia ficar batendo cabeça ali, entende? Então eu sempre procuro especialistas do que eu não sei fazer pra poderem me ajudar. E você foi confrontada com um universo totalmente diferente, com esse teu matrimônio, com um astro do MMA, um astro mundial, né, da luta, que vem com valores de arte marcial, é um mundo completamente diferente. Você veio de um mundo de beleza, um mundo artístico também, e do outro lado também tem um mundo artístico marcial, né? E como foi esse encontro aí do Rio com o mar, em termos de propósitos, de você, por que é que você aprendeu convivendo com esses grandes lutadores, esses grandes estrategistas, como você falou, faz uma estratégia para um campo, para fazer uma luta, e foram lutas memoráveis aí que o seu marido fez no Pride, UFC. Eu sou muito grata por esse período e por conviver com o Rodrigo e com o Rogério, e isso sempre você, porque, e quem já conviveu, né, com eles desde a época que ambos estavam lutando no UFC, enfim, Pride, sabem que existe um pagar o preço para ser quem são, né? Por que nem todo mundo é campeão? O que tem de diferente? Será que Deus olhou para ele e falou, vai filho? Não, eles treinam desde os 3 anos de idade, eles estão dentro de um tatame. Então, inevitavelmente, eles têm o que a gente chama de horas de perícia. Quanto mais você faz algo, melhor você fica. Eu falo isso muito com as mulheres, eu sou ruim de cozinhar. Você não é ruim, você só não pratica. Se eu pegar uma receita de um bolo, eu botar você para fazer durante 15 dias, eu quero que todo dia você faça o bolo e me mande uma foto. Em 15 dias, você já vai saber a receita, você vai ser boa de fazer o bolo. Isso você ganhou com arte marcial? Isso eu ganhei entendendo sobre horas de perícia, e sim. Teve uma entrevista que o Rogério deu em uma luta na Califórnia com um repórter muito famoso, o Ariel, da ESPN. Eu tava lá, atrás das câmeras, e o Ariel falou assim, falou em inglês lá pra ele, quantos meses você tá se preparando pra essa luta? Normalmente ele queria ouvir desde o dia que o UFC nos passou o contrato, né, que normalmente é de 3 a 6 meses. E o Rogério falou, na época eu não lembro quantos anos ele tinha, mas ele falou algo do tipo 33 anos. Aí o Ariel, como? Tipo assim, você tá se preparando pra essa luta há 33 anos? Ele falou, cara, eu não aprendi a dar um soco em 3, 6 meses. Eu treino desde os meus 3 anos de idade. O que eu faço quando pinto uma luta, eu refino, eu estudo mais o adversário, mas eu não aprendo a lutar em 3 meses. Então isso, tem até uma teoria, agora me fugiu o nome de um livro que eu li, que fala das horas de perícia, que são 10.000 horas que você precisa ter para ser bom em algo. Então se você é bom em alguma coisa, provavelmente se você olhar para trás, você faz isso já há muito tempo. E se você quer ser bom em algo, você tem que botar tempo. Eu escutei esse livro, não lembro também, num resumo, aquele 10 minutos. Agora me fugiu aqui. Mas eu achei Outliers. Outliers. Incrível esse livro. Eu escutei só. O nome do livro é Outliers, fora de série. Então, para você ser fora de série, você tem que ter horas de perícia. Para você ter uma noção sobre isso que a gente está falando, teve uma época que eu estava na Tinogueira, eu não lembro se eu já estava como CEO ou não, e eu tenho uma grande amiga aqui em São Paulo, e a gente estava conversando sobre abrir um e-commerce de moda. Vamos abrir, porque às vezes as mulheres chegam para mim, querem abrir negócio comigo, então tá, você toca aqui a operação, eu entro com você e eu continuo aqui na Tinogueira. E aí meu marido falou assim, Aline, mas é algo nada a ver do que você já faz. Falei, e não é, de gestão de empresa, meio que a base é a mesma, mas era moda, então assim, eu ia ter que entrar, apesar de eu já ter sido da moda, eu me desconectei total e fiquei no mundo de luta, né, de academia, de artes marciais. E aí, nesse processo, ele falou assim, você vai jogar fora, na época, eu acho que era 9 anos de Tinogueira, do que você faz com o pé nas costas, para iniciar um processo novo, tá tudo bem se você tá infeliz com o Tinogueira, mas se não, você tá jogando suas horas de perícia no lixo. E eu falei, cara, ele tem razão nisso que ele tá falando. Que bom que ele tem essa consciência, hein? Very good, hein?
Cara, quando ele falou pra mim, eu falei, amiga, vamos segurar aí esse projeto por enquanto. E ela ainda vai ser minha sócia, porque a gente vive costurando algumas coisas. Mas aquilo me trouxe, fez entender o quanto. Se você chegar hoje pra mim e me levar num espaço, eu consigo te falar se ali rola uma academia, quantos alunos vão caber, porque eu vou olhar a metragem, eu vou te dizer quanto mais ou menos vai dar conta de luz, quantos funcionários você precisa ter. Eu sei fazer isso, a gente fazia todas as implantações de academia, então assim, eu faço isso muito fácil. Quando eu vou no lugar, uma loja nova que abre, eu já fico pensando assim, cara, esse cara paga tanto de aluguel, aqui é shopping, como é que vai ser? Será que tem percentual do faturamento? O meu olho já bate e eu já começo a pensar como eu pensava em cada implantação de uma unidade nova e a gente visitava o ponto. Então, o que ele falou foi isso, são horas de perícia. Só para você ter ainda a gente nesse contexto, e eu gosto muito que as mulheres falam muito isso de mim, eu me maquio. Tá? Eu faço minha maquiagem. Eu fui no casamento do Rodrigo agora no sábado e acabou que eu não tava a fim de esperar muito pela maquiadora e eu falei, eu mesma vou fazer. E aí eu fui pro quarto e fiz. E todo mundo fala, caramba, você se maquia muito bem. E eu nem acho que é isso tudo, assim, eu acho que eu me maquio bem sim, mas não como uma profissional. E eu me maquio rápido. Em 20 minutos eu faço uma maquiagem pra vir aqui, pra ir num compromisso e tudo mais. Uma curiosidade que eu tenho, só Fale. cortando você. Nesse ambiente de modelo, as modelos aprendem a se maquiar? Modelo não, mas me sim. Um modelo você entende um pouco, porque você vê os maquiadores, eu sempre fui curiosa. Eu sou amiga de todos os maquiadores que passaram no meu caminho, sempre fui amiga dos maquiadores. E eu perguntava, o que você passou ali, um brilhinho que eu vi, que eu achei tão bonito. Aí ele ia lá mostrar o produto, eu batia foto, eu sempre fui muito curiosa. Já fiz cursinho de automaquiagem, mas o que rolou? Quando eu fui pro Miss Brasil, eu já era Miss Santa Catarina, falaram pra mim que rolava, né, hoje em dia não sei como é que funciona, algumas, como é que eu posso dizer? Algumas coisas estranhas no camarim, do tipo botarem um maquiador para me maquiar ruim de propósito, para eu não ir legal nos compromissos que a gente tinha, ou até no dia do concurso. Então eles falaram assim, ó, você vai preparada, porque se melarem a sua maquiagem, você tem que saber arrumar ela. E nesse processo eu tinha 3 meses pro Miss Brasil. Eu falei, ok, mas eu não sei maquiar assim, igual maquiagem de evento e tal. E aí eu falei com um amigo meu, o Robinho, um querido, nos falamos até esses dias, e eu falei, Robinho, eu preciso da sua ajuda. Ele é maquiador e cabeleireiro, de Florianópolis, eu morava em Itajaí. Eu preciso que você me ajude, eu preciso fazer isso, fazer bem, a ponto de eu não precisar do maquiador, ou se ele fizer alguma besteira, eu saber consertar. Ele falou, a gente vai fazer o seguinte, durante esses 3 meses, você vai vir terças e quintas aqui pra Floripa. Então eu saía cedo de Itajaí, ia de carro para Florianópolis, chegava lá, sentava na cadeira do salão dele e ele não encostava em mim. Ele falava assim, pega o pente fino. Aí eu pegava o pente fino, dividia o cabelo ao meio. Agora puxa do lado, rolinho. Não, Aline, rolinho é para fora. Tal. Ele fazia eu mesma fazer. E aí eu saía montada, né, pronta, do que ele me ensinou ali. E o meu dever de casa era eu ir para casa, eu ia tirar tudo. E na quinta-feira eu voltar pronta com o que ele me ensinou a fazer. E aí eu voltava pronta, depois eu ia pro lavatório, lavava o cabelo, tirava a maquiagem, ele me ensinava outra coisa. Eu passei 3 meses fazendo isso. E nesse processo, além dos 3 meses com ele, todo dia eu tinha entrevista, compromisso. E aí eu não ia pra salão pra me maquiar, eu começava a fazer a maquiagem. Então, o que eu acabei de falar? Horas de perícia. Quanto mais você faz, melhor você fica. Hoje eu faço tranquilamente. Mas foi esse treinamento que eu tive que me deu essa habilidade. Então, quando uma mulher fala, eu não sei maquiar, eu falei, cara, pega um tutorial de maquiagem, faz todo dia durante o mês. E você também virou um bicho estranho, porque quando você estava no camarim e a partir desse day after, que você, essa nova pessoa que tem essa perícia de maquiar, se o cara fizer qualquer bobagem em você, você... Eu sei, eu sei, eu tava ligada, eu sabia como consertar. Parada, né? Então, me trouxe essa habilidade, mas eu acredito muito isso. Se você acha que você não é boa em algo e quer ser, dedique tempo, bloqueie a sua agenda. Não tenho tempo pra fazer. Não, então você não quer. Então você não quer ser boa de fazer um bolo de cenoura. E tá tudo bem se você não quiser. Agora só não pode ficar falando, eu sou ruim, e não dedicar tempo pra isso. E falar nesse universo aí, que eu tenho aprendido bastante com esse universo aí, teve aqui, que virou um grande amigo meu, o Marco Antônio de Biagi. Ai, que incrível. Você já foi no salão dele aqui em São Paulo? Não fui ainda. Eu tive com ele, eu não sei se foi alguma entrevista na época do Miss Brasil, mas assim, eu conheci de longe. Eu acho incrível. Sensacional, nos jardins, um templo realmente, e ele é uma figura que tem uma espiritualidade. Não, ele é um cara sensacional. Ele esteve aqui, viramos excelentes amigos, né? Ele é um cara
que tem muito conteúdo, assim, as histórias que ele tem de maquiar Sharon Stone, maquiar eu acho que eu vi esse take no seu Instagram, que ele não sabia, só sabia que era uma loira, né? Eu vi, gente, eu achei isso incrível. Tem uma loira quando a Sharon. Nossa. Ele tem muitas histórias, ele é um cara sensacional. Vale a pena, se for aqui em São Paulo, você se conectar com ele lá Com certeza, vai ser um prazer. Ele é um cara que tem muito, assim, muito conteúdo, é um ser humano realmente incrível. Como poucos que ele tem muita luz, esse rapaz. Legal. E o incrível que se ressignificou, que o cara fez 60 anos e ganhou o prêmio Best da internet, pô. É mesmo? No passado. Foi o último prêmio Best, ele ganhou o prêmio Best, que era revelação digital nessa área de cabelo. De beleza. Beleza, exatamente. Imagina, 60 anos ganhar um prêmio de Best. Incrível. Vai aprendendo, né? E aí, a gente estava falando dessa zona mista que você tinha um das ambiente artes marciais, né? muito sensível, aí artístico como Miss, e encontrou aí através primeiro de um ambiente profissional, depois para um relacionamento pessoal, entrar nesse mundo do MMA, Da luta, né? fitness, como é que... A minha entrada, eu achei, eu vou ser bem sincera, foi desafiador, mas eu tento pegar, assim, algum momento que eu abaixei a cabeça, que eu fiquei triste, e eu não me lembro, tá? E por que eu falo que eu não me lembro? Eu lembro de situações, mas eu não parei por causa das situações, entende? Então, para você entender, eu comecei assessorando o Rogério, ajudando o Rogério, então era muito mais fácil. Eu era, na época, acho, namorada dele, ou noiva, não lembro, e eu ajudava ele com a luta, com a organização das coisas dele, de palestra, ia junto e tudo mais. Então, assim, com poucos meses eu fui pegando as coisas, e aí eu participava da parte de assessoria de atletas, que nós tínhamos um time de atletas profissionais, e aí talvez é onde tem esse encontrar de rios, né, que você tá falando, assim. E aí, nesse momento, só me desculpa, era dois business. Uma coisa era o business dos lutadores, Rogério Sim, e Rodrigo. é uma coisa. É um business, gerenciar a agenda desses caras. Agenda, o cachê diferente, eventos diferentes, patrocinadores. Esse é um Outra business. coisa era a TNA, Tinogueira Atletas, era uma empresa. É uma empresa. Onde tínhamos, não lembro, acho que na época era 65 atletas profissionais, estava lá Feijão, Anderson, Cigano, Pezão e vários outros, Eric Silva, outros caras extraordinários, e eu tava ali. Você era como se fosse uma manager desses caras? Não, deles não. Eu tava ali auxiliando toda a parte, vamos dizer assim, administrativa. Eu não tava dentro do octógono, eu não, né, não era a minha especialidade. Mas sim a parte burocrática, uniforme dos atletas, tal, contrato dos atletas. Então eu tava ali junto com o coordenador que atuava diretamente com os atletas. E o que eu vejo? Eu senti, por alguns momentos, olhares, até falas do tipo, quem é ela? Ela nunca pisou no octógono para estar falando quem ela pensa. Você imagina, eu cheguei num nível que eu tenho um monte de faixa preta como funcionário, não tô nem falando de time de atletas, tô falando das franquias, né? De funcionários nossos, funcionários dos nossos franqueados. Então, eu acredito muito que foi uma construção. E se tem uma coisa que eu acredito muito, Rodrigo, que é o que eu falo para as mulheres, é assim, a gente não tem como, tem coisas que a gente não controla. Eu não controlo o que você pensa sobre mim. Se você pensa bem, que legal. Se você não pensa bem de mim, se você não gosta de mim, eu não tenho como entrar no seu cérebro e mudar os seus pensamentos. A menos que você veja meus resultados e veja que não é o que você achava, e tá tudo bem. Mas nós não temos controle sobre o que os outros pensam e falam. E o meu pai falava isso muito de forma clara, faz o seu, faz o seu. Então eu sempre me concentrava em fazer o meu. E aí eu pensava, e o Rogério sempre confiou, eu falava, gente, esse cara confia até demais em mim. Ele vai lá e faz, então, eu falei, mas eu não sei fazer isso. Ele falou, pesquisa como faz, liga pro fulano, pergunta como é que é. Eu falei, cara, que responsabilidade ele tá colocando na minha mão. E eu queria fazer valer ele estar me dando a responsabilidade. Então eu sempre ia atrás para fazer muito bem feito. E, obviamente, errei várias vezes, mas era nítido, as pessoas viam que eu errava tentando acertar, que eu errava fazendo o meu melhor. Então, nesse processo, fui para a parte de atletas, mas eu não recuava, sabe? Eu não tinha vergonha de chegar. Eu só perguntava pro Rogério, é para ir? É para fazer? Eu ia. Sabe, eu ia. Eu falava, cara, é simples, porque para mim sempre, como eu vim da faculdade de administração, sempre foram sobre processos. É atleta, era modelo, é uma empresa, é processo, tudo tem que ter processo. E esse ambiente muito masculino, você teve uma rejeição por você ser mulher,
Então, teve algumas histórias que eu acredito que elas demonstram isso. Por exemplo, uma que é mais, assim, interessante, na minha opinião, foi quando ele fez a primeira luta. Nós estávamos noivos, né? Ele me pediu em casamento pro meu pai, só que ele falou: eu vou lutar com o Rashad Evans em fevereiro. Ele me pediu em casamento em novembro. E eu preciso da Aline comigo. Então, ele pediu pro meu pai se eu podia morar antes de a gente casar. Meu pai disse: não, vai, vem, final de semana eu quero ela aqui e tal. Enfim, fui ficar com o Rogério no Rio e eu ajudava ele em toda a tramitação. Ele queria que eu fosse na luta, só que mulher, naquela época, a mulher do atleta não era uma coisa bem-vinda, porque a fama é que mulher atrapalha a concentração do cara, tem a parte emocional, só que eu sempre fui muito racional. Quando eu ia pro UFC, pra luta, eu sabia que ali eu tava como funcionária do Rogério, ponto. Então, o que que acontecia nas lutas? Que essa foi a primeira, né, do Rashad. Eu tive que ir meio que escondida, né? Na época era o Joinha e o Ed, empresários deles, e ele falou: cara, assim, o pessoal da UFC não pode saber que você tá aqui, porque senão eles vão ficar falando, porque, né, ninguém traz mulher e tal. Então a gente pegou aqueles quartos conjugados, ficava eu e a fisioterapeuta no quarto do lado, a doutora Ângela, a Carol, filha dela, tava junto, e ele ficava no quarto de atleta, mas assim, eu fui muito apagadinha pra ninguém perceber. Nem todo mundo me conhecia ainda. Qual que era a minha missão? Eu não saía de dentro do quarto, mas eu resolvia todos os BOs burocráticos pra ele não ter que se preocupar. Horário de imprensa que ele tinha que estar, onde ele tinha que estar, a mochila dele, a minha comunicação com todos os treinadores, porque envolve muita coisa que as pessoas não veem, né? O pagamento dos treinadores diário para que eles possam comer, quarto de hotel, documentação, exames, então tudo isso era comigo. Uma logística muito grande que a gente nem imagina, né? Muito. Então, se o atleta que é multidisciplinar como ele, né, tem que fazer várias coisas, tem vários treinadores, né? Se ficar preocupado, o Não, meu desconcentra. salário tá errado, o meu soldo tá errado. Não, e era antes, né, de eu estar ali, era isso. Chegava treinador e, pô, Rogério, não quero te incomodar, mas assim, a gente tá sem dinheiro aqui pra comer, como é que faz? Então, assim, você tem que cuidar, dar uma atenção pra quem tá trabalhando pra você, né? E eu fazia todo esse circuito. E foi uma luta linda, ele venceu. E aí, depois, eu lembro que o Joinha falou assim: eu sabia que você tava aqui. Porque foi a primeira vez que o Rogério chegou pontualmente em todas as entrevistas e com tudo organizado, tudo direitinho. Então, dali eu fiquei muito feliz, porque é aquilo que eu falei pra você, independente de acharem que é bom ou ruim, eu vou mostrar o meu trabalho aqui. E eu fiz. E assim foi todas as outras lutas depois. Depois que o meu segundo filho nasceu, é que eu não fui. Teve uma de Abu Dhabi, que foi na época do Covid, então não podia levar. Era ele um treinador, não podia, e volume de gente e tudo mais. Mas eu comecei a participar desse mundo da luta, né, de estar ali, e aí o pessoal do UFC foi muito bacana comigo, porque viram que eu tava ali pra somar, eu tava ali pra ajudar. Inclusive, quando eu terminava as demandas do Rogério, eu perguntava se eles queriam ajuda, então tenho grandes amigos ali dentro do UFC e do mundo da luta, enfim, que Deus me presenteou com tudo isso e foi muito bom. Esse foi uma coisa assim que eu vi que no começo tinham, mas eu sempre comi pelas beiradas, eu falei, deixa eu mostrar o meu trabalho, e tá tudo bem, se eles acham que mulher não é bem-vinda aqui, eu vou mostrar aqui que é bom, que o meu trabalho é bom e que eu vou ser bem-vindo aqui. Teve uma outra situação que nós vemos nisso, eu já era diretora de licenciamento de produtos, porque nós temos a rede de franquia e os nossos franqueados compram produtos Tim Nogueira. Então você tinha lá o mix de produtos, né? Kimono, guard, faixa, camiseta, bermuda de Muay Thai, luva, enfim, todos os produtos. E são fornecedores diferentes, né? Tem a fábrica da luva, tem a fábrica do kimono, tem a fábrica da camiseta. E qual que é o processo? Eu prospectava, eles mandavam amostra, eu aprovava, às vezes tinha esse vai e vem de amostra, um processo aí de 3 a 6 meses, depois de aprovação, homologação desse fornecedor para ele entrar na rede e os franqueados comprarem dele. A gente já nesse circuito, eu já estava trabalhando um tempo como diretora de licenciamento de produtos, e nós tivemos uma reunião aqui com uns investidores aqui em São Paulo. Eram 4 investidores, nós chegamos na reunião, eu, Rodrigo e Rogério. E quando nós chegamos, eu entendo, não sei, acho que hoje isso não tá tão forte, mas eu lembro que nessa época era assim, a mulher não pode ser bonita e inteligente, então a mulher bonita é burra, sabe, só pensa em, sei lá, lixar a unha, eu lembro que tinha isso. E eu cheguei na reunião com o Rogério, e aí a pessoa responsável, né, da outra parte falou assim: olha, fica à vontade, se você quiser aqui, tem um shopping aqui na frente do nosso escritório, senão você pode ficar aqui sentada, tem um sofazinho pra você, tem champanhe, tem cappuccino. Aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, eu falo, o que eu faço, né? Aí eu olhei pro Rogério, não, então, é que ela é a diretora de licenciamento do produto, ela precisa entrar, porque é ela que vai aprovar, né? Aí o cara chegou a ficar vermelho, assim. Você acha que eu achei ruim? Eu não achei ruim, eu só falei, cara, isso é mais um obstáculo igual ao atletismo, que você, né, vai passando e tem que pular.
Falei, tá tudo bem. Numa reunião seguinte, eu falei assim, pô, eu tava bem arrumada nessa reunião, assim, tava maquiada, como tô aqui. E eu falei, eu vou fazer um teste. Teve uma outra reunião que a gente foi de negócios, eu uso lente de contato, então uso óculos, né? E eu tirei a lente, falei, vou de óculos, não vou me maquiar, amarrei o cabelo, fui com uma camisa de botão fechado, outro jeito de me tratarem. Então eu percebi que ser bonita, que, né, passa algum tipo de preconceito para algumas pessoas, de julgamento sobre. Então foram situações que eu não recuei. Eu só pensei, qual estratégia que eu posso fazer na próxima diferente para eu entrar? Eu preciso só entrar. Sabe o espermatozoide quando tá indo para fecundar? Eu preciso só de uma brecha. Isso que Então você está assim foi. falando aqui deve representar o dia a dia de milhares de mulheres do mundo inteiro, de business, advogadas, funcionárias públicas. E essas mulheres precisam saber disso, de não retroceder, nunca render-se jamais, né? Tem aquele filme, Não parar. não parar, né? E não é Seja tomar ser pro você. coração, sabe? Eu vejo às vezes alguns comentários das pessoas levando pro pessoal. E eu não acho que seja pessoal. Por exemplo, eu não acho que esse cara implicou comigo. Eu acho que esse cara tinha esse julgamento, tá tudo bem, vários outros homens e mulheres tinham também. Só que eu não vou depender do que ele acha que eu sou. Tem uma Eu sei o que eu geração sou. que tá aí, se consolidou, teve sucesso e tem esse pensamento. Nossa geração Ok. passar, Aí como é que talvez faz? Aí como é que você muda um pensamento desse? Você muda entregando resultados. resultado. No casamento do Rodrigo, a gente estava com alguns franqueados lá, e um deles aqui, nosso franqueado de Santo André, ele falou, Aline, foi tão importante a tua participação na Tinogueira, e hoje eu vejo você mentorando mulheres, assim, eu vi em você algo diferente, que teve uma fase que eu assumi barriga no balcão, eu pegava, vinha eu e o Warner, o nosso consultor de campo aqui para São Paulo, em todas as unidades do Brasil, eu que treinava o pessoal, eu que ia, ele pegava os professores, eu pegava a parte toda administrativa, financeira, então assim, eles acompanharam, esses franqueados que nós temos hoje, inclusive um beijo enorme para todos eles que estão aí há anos com a gente, são muito especiais, eles acompanharam todo esse processo. Então, eles viram, né, eu contribuir, e eu acho que não tem coisa mais linda, por exemplo, eles me respeitam porque eles sabem que eu fui lá e fiz. Eu fui lá e meti a mão, eu fui lá, eu queria fazer o negócio dar certo, fazer o negócio acontecer. Por várias vezes eu não sabia, eu não tinha a solução de pronto, mas eu falei, eu vou buscar. O que eu não sei, eu vou buscar. E eu buscava, e eu trazia, e a gente testava uma coisa e a outra. Então, quando você fala assim sobre não recuar, eu acredito muito assim, se você tem certeza do que você tem que fazer, recuar não é uma opção. Você só tem que, às vezes, mudar a estratégia. Sabe, você vai num lugar, digamos que alguém chega aqui no podcast e tenta abrir a porta e está fechado. O que você pensa? Deve ter uma porta dos fundos, deixa eu tentar por lá. Tá tudo bem, o que importa é você entrar. Então é pensar em outras possibilidades. Isso que eu acho que vale a pena refletir sobre essa situação, assim. Para a gente fechar esse capítulo aqui com o Tim Nogueira, se você pudesse explicar para a nossa audiência o que é o business Tim Nogueira. Aqui nós temos naturalmente espectadores que conhecem o mundo de MMA. Sim. E também tem pessoas que não conhecem, não acompanham, tá tudo bem também. Apesar que é o esporte que mais cresce no mundo é o MMA. Então, o que é o business do Tim Nogueira? Como as pessoas que querem e têm o poder de investir podem acessar essa rede de franquia, abrir uma franquia? Então, a gente tem uma holding, né? Hoje, como eu falei para você, tem um time de atletas, a gente tem licenciamento de produtos, né? Então, hoje a gente tem o Minotauro Energy Drink, que é um energético que está em vários lugares e vem crescendo absurdamente. A gente tem, na parte de Tinogueira Atletas, a gente tem o uso de imagem dos atletas. Então, além de Rodrigo e Rogério, às vezes pedem algum outro lutador, a gente faz esse meio de campo mais fortemente. Rodrigo e Rogério trabalham muito, né, com campanhas publicitárias, com palestras, então isso engloba todas essas contratações. Além disso, tem a rede de academias, que foi onde eu trabalhei na operação. E como é que ela funciona, né? São franquias que a gente tem uma em Dubai, tem uma nos Estados Unidos, as demais são aqui no Brasil, onde você que quer ter uma academia de artes marciais, ou já tem, e quer a bandeira da Tinogueira, que é a metodologia da Tinogueira, você pode se tornar um franqueado e ter acesso ao know-how, ter acesso ao uso de imagem dos irmãos na sua academia, o que atrai mais clientes. Então, é realmente uma oportunidade incrível para quem é desse segmento e quer fazer que o negócio prospere, quer ter um valor agregado maior, quer ter um nome, porque o nome pesa.
né? Você tomar um café na padaria do Chiquinho ou no Starbucks é completamente diferente. Então, quando você fala de franquia, você fala de algo unificado, de algo que tem uma imagem forte, né? E é uma imagem forte que não foi construída da noite pro dia, que tem anos aí que os irmãos vêm construindo, eu acredito que é algo muito valioso. Então, o business são as academias. Além disso, a gente tem o Instituto Irmãos Nogueira, que é o nosso projeto social, que é incrível, assim, né, o que os meninos fazem. Realmente é um projeto que a gente tem muito orgulho, já tem em várias cidades, que é a parte do social, né, onde a gente vai em comunidades carentes e eles têm acesso à mesma metodologia das academias. Ou seja, se você paga R$ 500 de mensalidade numa academia de Nogueira, essa pessoa, essa criança da comunidade, ela tem acesso no projeto social à mesma metodologia. Os professores do Instituto são treinados junto com os professores das academias. Então, isso é mais uma empresa que nós temos, né? Um projeto que nós temos e que vem aí. Todas são conectadas, né? Todas são conectadas. Muito bem. It's time to break the ice. Ok. Você tá vendo essa pilha de cartinhas que tá aí na sua frente? Tô. Olha, essa é uma cartinha espiritual, hein? Ela traz... Faça um baralho aí, tire duas. E eu vou tirar duas aqui. Duas. Vamos lá. Então você vai ler para você mesmo e você vai responder. E depois você vai responder duas perguntas de business. Essa é uma cartinha de life coaching. É para São virar? perguntas para virar. E aí você vai ler para você mesmo, para sua alma e vai responder olhando para essa câmera aqui para as pessoas. Você demonstra a seus familiares que eles podem contar com você muito, o tempo todo. Eu acredito muito que família é uma das coisas mais valiosas para mim. É um valor muito forte. E é um elo quando você fala de família, de pai, mãe, irmãos, né? No caso, depois que eu construí a minha, marido, filhos, para mim é muito forte. Então, deixar claro que você está no mesmo time. Eu costumo muito falar para as minhas alunas que, para mim, da porta de casa para dentro é uma outra empresa, que tem processos, que tem time. Só esses times nós não podemos demitir. Mas tá lá todo mundo, precisa de treinamento, precisa de acompanhamento. Então, sim, demonstrar a eles que eu tô junto, que eu tô ali, né, liderando junto com meu marido, uma família, para que a gente cresça junto, eu acho que é extremamente importante. Agora é minha vez de... Manda. Essa aqui é uma pergunta de business. Uhum. Ao delegar um trabalho, você dá orientações claras e confia no colaborador? Gente, que pergunta linda. Olha só, eu tenho uma aula que é de talvez 3 horas, que nós só falamos sobre delegação, que é o maior problema das mulheres, isso na empresa delas como dentro de casa. Por isso que elas ficam sobrecarregadas, porque elas acham que só elas sabem fazer e que tudo tem que ser elas e vão botando tudo nas costas, até como eu tive 2 burnouts. Só que aí a gente aprende de uma maneira ruim, né? Mas aprendemos. Então, volta a pergunta aí para mim. Ao delegar um trabalho, você dá orientações claras e confia no colaborador? Para a gente delegar, primeiro, eu tenho que saber se aquela pessoa é a pessoa certa para eu delegar. Senão, eu posso estar delegando para a pessoa errada, ela não vai conseguir fazer o que você está pedindo para fazer e depois você vai dizer, ó, tá vendo? Fui delegar e me mandou delegar, deu tudo errado. Claro, você pediu para alguém do financeiro fazer vendas. Normalmente, 99% das vezes, quem é muito bom em finanças não vai ser bom de vendas, você acabou de fazer o primeiro erro, né? Delegar para a pessoa errada. Então, se a pessoa é certa, né, quando você delega, você confia na pessoa, você tem que confiar. Só que delegar não é delegar, Rodrigo, faz aí pra mim. Eu sei que ele é a pessoa certa, eu sei que ele sabe fazer, mas eu não expliquei o que eu quero. Eu não dei detalhes. Eu não perguntei se ele sabe fazer, se ele precisa de alguma ferramenta específica para fazer. Então, quando você delega, além de ser a pessoa certa, você tem que ter clareza na comunicação de que você está delegando da maneira correta. E uma das coisas que eu faço, e a minha assistente, quando começou a trabalhar comigo, ela achava muito engraçado, ela falava, Aline, você fala praticamente como se estivesse falando com uma criança. Mas isso, eu sempre fui muito prática. E eu falava, faz aí, Rodrigo, tal. E saía. E aí dava tudo errado. E aí o meu marido falava assim, nem todo mundo pensa como você. Você precisa desenhar. Eu falei, sério? Mas é óbvio que é pra fazer isso. Desenhe. E aí eu comecei a fazer o quê? Então, Rodrigo, eu vou querer que você faça tudo explicadinho. Isso. Você entendeu? O que todo funcionário faz? Na hora ali, né? Aí eu falei, entendeu?
Então agora conta pra mim, o que você entendeu? Aí a pessoa ficava um pouco sem graça, e não era num tom de ironia, pra provar a pessoa. Eu falei, eu preciso que você me fale, pra eu ver se realmente você entendeu do jeito que eu quero que você faça. E nessa, quando a pessoa repetia o que eu pedi pra fazer, várias vezes eu peguei, sabe aquele telefone sem fio, que no final já chega outra coisa? Não, você não vai pedir pra gráfica, isso daqui você vai pedir pra mim, que não sei o quê. Então, isso pra mim foi algo libertador na delegação. Eu, além de escolher a pessoa certa, de eu confiar, explicar, mas pedir o retorno. Você entendeu? Ah, entendi. Então me conta, o que é pra você fazer? Ah, é pra eu fazer assim, assim, como? Assado, assado, tarará, parará, papá. Ah, ok. Você precisa de alguma ferramenta, de alguma ajuda pra isso? É a primeira vez que você faz? É. Então tá, eu tô aqui de sobreaviso. Se você precisar de algum auxílio, já que é a primeira vez, e nas próximas você anda sozinho. E depois se acompanhar. Porque normalmente você dá um negócio pra fazer e só vai cobrar a pessoa no dia que era o prazo final. E aí, mulher do céu, não faz isso. Não faz isso, que a chance de dar errado é grande. Então você coloca o prazo final e você coloca microprazos, que é o quê? Os prazos de acompanhamento. Acompanhamento não é urubuzar em cima de quem você está delegando, ficar, ei, quer ajuda? Quer que eu faça? Senão a pessoa nem consegue executar. É o quê? Olha só, tá indo tudo bem? Que fase que você tá do que a gente combinou? Ah, é disso? Então tá jóia. Não, é isso mesmo que você tá fazendo, tá certo. Ou, ó, esse aqui que você tá prospectando, esse fornecedor aqui pra, sei lá, imprimir os cartazes do evento, a gente já tem 3 contatos. Eu vou te passar ali no WhatsApp, vai facilitar em vez de você buscar novos. Então, é importante confiar, mas tem essas etapas quando você tá delegando para que você tenha sucesso no final. Uma coisa que eu aprendi na marra, na minha vida, primeiro como funcionário multinacional, depois na minha empresa, é a terceirização da delegação. Você contrata um coordenador. Cara, resolvi meus problemas, estou pagando mais um pouco aqui, contratei um coordenador. Resolve. Aí quando você contrata esse coordenador, ele fala assim, eu quero 2 assistentes, eu quero um analista júnior, um analista pleno para me ajudar. Aí você dá essa tarefa para esse cara que você contratou mais caro, achando que é ele que vai executar, aí ele pega essa tua delegação e faz o que você falou, telefone sem fio, ele passa para baixo porque ele coordenador ele não quer fazer. Ele passa para os 2 assistentes, aí não sai. Aí você contratou um cara que tá ali no meio, o Robocop, que é o gerente ali, que resolve missões especiais, mas ele não... Quando essa pergunta, ao delegar, você dá orientações claras e confia no colaborador, porque nem sempre o cara quer fazer, ele sabe, mas ele não quer. Porque, não, eu sou gerente, faz, fulano faz. E aí você dá uma missão para alguém e ele delega essa missão para uma submissão para outro. Como é que Rodrigo, esse seu microgerenciamento é uma coisa muito boa. Rodrigo, tem uma coisa que eu ensino até as mulheres, eu usei muito na Tinogueira, dê nome aos bois. Às vezes você tá numa reunião ali de 5 funcionários. Dizer que é você que vai fazer, é isso? E aí a gente fazia muito brainstorm, né? Ah, eu acho que a gente pode divulgar a Tinogueira na praia, eu acho que a gente pode isso, e várias ideias. Poxa, que legal. Aí eu pegava a nossa folha de plano de ação, que tá lá, né? O que você vai fazer, como, quando. Ok, quem vai fazer essa divulgação na praia? Porque na hora da ideia todo mundo falou e aí fica aquele todo mundo. E já aconteceu, por que eu cheguei nesse estágio de fazer um plano de ação? Porque já aconteceu de chegar uma semana depois, e aí, gente, quem foi na praia fazer a divulgação? Não, eu achei que tu ia fazer. Não, eu achei que você. Eu aprendi um negócio, cachorro com 2 donos passa fome. Se eu moro com você, a gente tem lá um cachorro, e aí você divide lá quarto comigo, tal, o apartamento comigo, e aí eu falo, ó, a gente tem essa cachorrinha aqui, tem que dar comida, viu, Rodrigo? Não, tá certo, Aline, pode deixar. Então quem vê quando acabar, dá. Aí você fala assim, não vou dar porque eu sei que a Aline tá de olho. E eu falo, não vou dar porque eu sei que o Rodrigo tá de olho. E o cachorro morre de fome. Então dê nome aos bois. Rodrigo, eu dou a água e você leva pra passear, ok? Ok, acabou. Dê nome aos bois. Quem vai fazer isso daqui? Eu também. Não. Então, assim, você pode até contribuir com ele, mas o responsável por me entregar é o João. Quando você faz isso, a pessoa se compromete, ela sabe que a missão é dela. Agora, a partir do momento que todo mundo faz, um não faz porque a outro vai fazer e chega no dia você não tem entrega. Então, o maior aprendizado é dê nome aos bois. Quem vai fazer o quê? Tem que ter nome. Tem que ter nome do responsável. Eu aprendi muito assim na escola, quando eu preencho a ficha dos meus filhos, tá lá assim, né? Responsável do aluno. E aí, que é quem? É o pai ou a mãe? Então, quando a gente está em reunião, que começa essa discussão de quem vai fazer, eu falo, gente, quem é o pai dessa ação que a gente vai fazer? Quem é o pai? Quem é o responsável do aluno? Eu vou fazer, coloco meu nome aí, eu que vou fazer. Acho que isso é muito importante. Você deve ter aprendido na faculdade de administração, aquele livro Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia de Vicente Falcone, tem PDCA. Não li ainda. Não leu, não? Não. Olha,
Talvez eu tenha lido trechos, né? Mas ele inteiro Isso é eu não muito li. bom. É um livro muito antigo, isso aí é anos 90, mas Legal. era Bíblia de fábrica, questão de fábrica, tinha PDCA, Minas Peixes, tudo isso E é aí tudo coisa de anos e que funciona. funciona. Eu gosto do básico bem feito. Funciona. Eu gosto do raiz, sabe? PDCA funciona. Ninguém faz o básico e quer, sabe, a cereja, mas não fez a base do bolo. Então, eu sou, cara, PDCA, plano de ação, reunião de alinhamento, é o básico que funciona. PDCA funciona. Plan, D, É. PD, Check, action. Check and Action. É. Exatamente. Agora é a sua vez. Aí, de Vamos novo. lá, qual que era essa aqui? Não, essa você já leu. Não, essa aqui foi a que eu li. Essa aqui. Quando foi a última vez que você olhou nos olhos da pessoa que você mais ama e disse eu te amo? Hoje, há poucas horas, meus filhos e meu marido. Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu pai infartando na minha frente. E eu vi que a qualquer momento a gente pode perder as pessoas que a gente ama. Então, graças a Deus, dessa vez que meu pai infartou, ele não se foi. Mas daquele dia até hoje, eu ligo, depois que morei fora, né? Casei com o Rogério. Ligo todos os dias para meus pais e falo que amo. Falo para os meus filhos antes de sair de casa, ao acordar. Tem até um porta-copos que a gente comprou que está escrito assim, eu já falei que te amo hoje. E aí de manhã eles acordam já, mãe, você não falou ainda. Eu falei, não, é porque tá muito cedo, vou falar agora. Então, acho que isso é muito importante. O amanhã é distante e a vida é hoje, né? Exatamente. Quando estiver com 90 anos, qual trajetória de sucesso você quer contar aos seus netos? Eu não 90. sei se história de sucesso... Eu acredito que, assim, sucesso ele é muito relativo. Eu vejo pessoas, né, que falam, ah, fulano é de sucesso porque ele fatura bilhões. Eu acredito que ele é um cara muito inteligente, bom de negócio, sabe fazer dinheiro. Mas às vezes esse mesmo cara chega em casa e não tem companhia alguma, né? Perdeu já a família, a mulher, não fala com filhos ou tem alguns outros problemas. E para mim, definição de sucesso é você fazer o que ama, sim, ter o seu trabalho, sim, o seu negócio precisa dar lucro, precisa ser uma empresa saudável, mas não precisa essa que eu já tive de alcançar, não sei o que. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha assim, eu quero ter tantas unidades da Tinogueira espalhadas pelo mundo. Para mim, sucesso é fazer o que eu amo, ter resultado, ter uma empresa saudável e abrir a porta da minha casa e as pessoas mais importantes me reconhecerem e me amarem. Então, sucesso para mim é isso. Ser uma boa líder é eu ser líder dentro da minha casa. É eu saber que as pessoas que eu mais amo, elas me amam, elas reconhecem, elas me saudam. Tem um cara na Bíblia chamado Naamã, não sei se você já viu esse. Naamã. Isso. Que ele era leproso, certo? Exato, ok. Ele era um soldado super renomado, reconhecido, cheio de autoridade na cidade. Mas quando ele abria a porta da casa dele, o filho dele não queria abraçar ele, porque ele era leproso. E eu fico imaginando a cabeça desse cara, todo mundo na rua me quer, todo mundo na rua me reconhece, todo mundo diz que eu sou o cara, mas dentro da minha casa eu não sou. E para mim isso não é sucesso. Então o sucesso é sim, você ser produtiva, você ter resultados no seu negócio, mas você abrir a porta da sua casa e ter paz. E entender que todo mundo que tá ali te ama de verdade. Para mim isso é a definição de sucesso. No podcast que tivemos com o Horion Grace aqui, ele me falou isso depois, reiteradamente falou isso no carro. Até postei esse corte dele hoje. Que um mendigo com saúde, ele tem mais valor do que um rei doente. Total. Não adianta. Eu já tive nesse lugar. Se o rei tá doente, ou tô doente da cabeça, tá doente. tive. Uma frase de um filósofo, Schopenhauer, que ele falou. Eu já tive nesse lugar de ter a ambição, que eu não tô aqui desfazendo disso, eu acho importante. Mas a minha saúde estava indo pro espaço, eu já estava no segundo burnout, eu vivia com alguma coisa, sabe, indo na emergência toda hora. Eu não estava vendo os meus filhos, meu segundo filho com uma semana estava no escritório comigo. Então, assim, eu perdi a mão ali por um tempo. E nesse perder a mão, é muito fácil você ignorar os sinais, né? Deus vai te avisando. Então assim, eu precisei chegar no burnout. Eu não acho que as mulheres precisam chegar nesse ponto. Você não precisa se testar pra isso, sabe? Eu lembrei muito quando meu pai infartou.
Eu falei, cara, eu tô repetindo o que meu pai fez. Para. E aí você começa a entender por que você faz o que você faz. Eu achava que eu era porque eu produzia. E que se eu não produzisse, eu não seria ninguém, eu seria inútil. Então, eu entendi que eu precisava de paz. Eu precisava dessa tranquilidade, abrir a porta da minha casa, entender que aquilo ali era sucesso, que eu posso trabalhar, que eu não preciso parar de trabalhar, que eu não preciso parar de ter a ambição de fazer o meu negócio crescer, mas que nada disso vale se eu abrir a porta da minha casa e eu estiver sozinha. Sensacional. Agora, meus amigos ouvintes, pessoal que está aí já mandando perguntas, a gente vai entrar. Tudo que a Aline me falou aqui me lembra um salmo também que ele diz assim: elevo Uau! os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? Socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, porque ele me sustentará. Esse é um salmo. Não preciso lembrar o número desse salmo, mas é um salmo muito bonito. E ele faz uma conexão no que a gente vai entrar agora, que é na mentoria de desenvolvimento pessoal, que ela foi, creio que, focada para as mulheres, que se chama Eleva Master. Aí eu vejo que tem um compliance aí de 2 âmbitos aí, toda essa sua caminhada de elevação espiritual e pessoal, desenvolvimento pessoal, busca de muito conhecimento que você tem, que elevou. E esse Master, eu queria saber se tem alguma coisa da arte marcial aí. Eleva Master já é um nome bem singular, isso porque o Master já é o elevado. É verdade. Master. O que acontece é que nós mulheres, a gente não faz ideia do poder que nós temos. Então, eu não sou nenhum ser extraordinário, assim como o Rogério não era nenhum escolhido. Ele treinou, ele fez por onde, ele via a oportunidade, ele foi. Ele podia ter concluído, faltava 6 meses da faculdade dele de Direito e ser um advogado, mas ele foi. Todas nós somos. Só que por nós não nos reconhecermos, a gente não dá direito de viver determinadas coisas. Durante muitos anos eu não me permiti viver algumas coisas que eu sabia que Deus falava pra mim e que eu não sou isso tudo. Inclusive quando o Rogério me chamou pra assumir como CEO na empresa, eu falei, mas eu não tenho nenhuma especialização em Harvard igual o cara que tava antes de mim. Ele falou, mas você entende mais do nosso negócio do que ele, você entende do DNA da empresa, você sabe pra onde a gente quer ir. Eu não acreditava que eu tava indo pra um lugar tão grande, porque era uma responsabilidade, ser CEO, tem que prestar conta com os sócios e tudo mais. A partir do momento que você se vê grande, você começa as coisas começam a acontecer. Então, quando eu falo Eleva Master, o Eleva é porque essa jornada das mulheres que estão comigo na Eleva Master, elas já se elevam automaticamente por estarmos juntas, pela troca, já existe o Eleva. Por que é Master? No começo, quando eu comecei a ensinar mulheres, esse início da jornada não foi mentoria. Eu era CEO da Tinogueira e eu tinha tido os 2 filhos. E eu era dessa que fazia tudo e levava as crianças pendurada comigo e aprendia a delegar no tranco, porque eu não queria delegar nada para ninguém. E aí comecei a fazer especializações de gestão de tempo para eu poder dar conta. Porque eu falava, cara, essas 24 horas não tá dando não. Já que Deus não me dá mais que 24 horas, eu tenho que aprender a organizar elas. E nesse processo, quando eu comecei a entrar nessa batida, a gente ia em churrascos, a gente ia no UFC, a gente ia até na pesagem, o Rogério falava assim, Aline, a mulher do fulano acabou de ter filho, tá surtando, ajuda ela, pelo amor de Deus, não tá dando conta da vida. Aline, a fulana, eles não têm filho ainda, mas ela não tá conseguindo, eles casaram, ela não tá sabendo lidar com as demandas do cara como atleta, com a organização da casa, e assim, nessa época eu já tinha planilha do que a minha funcionária de casa tinha que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu falei, você quer minha planilha? Eu te passo, você só muda a rotina da sua casa. Essa planilha até hoje minhas alunas pedem, porque eu tenho. E então eu comecei a ajudar as mulheres assim, até que chegou a 2020, o Rogério falou assim pra mim, você repete sempre a mesma coisa, eu vejo nas conversas. Por que você não inventa assim de falar pra várias mulheres de uma vez só? Falei, Rogério, não dá tempo, eu sou CEO de empresa, não tem como, isso é impossível. Então ele bateu muito martelo nisso. Na época eu pensei, já sei, um curso gravado vai ser uma boa, porque eu gravo, deixo lá, peço pra alguém comercializar ele, ver como é que faz, eu sigo minha vida.
fiz os módulos, os assuntos que eu entendi que eram importantes para a mulher saber, que era do que eu aplicava na minha vida, e veio pandemia. E aí, quando veio pandemia, eu simplesmente abri a gaveta e joguei esse projeto para dentro, porque a nossa unidade de Dubai tá 7 horas na frente da gente. E lá fechou um mês antes, na pandemia. Nós ficamos 6 meses fechados aqui no Brasil, e quando voltou com restrições. Então, eu tinha que ficar acompanhando medida provisória que saía, e como é que faz com tributos, e questão de sair uma linha de crédito para ajudar os franqueados. E eu falei, esquece, mexer com isso agora. Deixei de lado. Quando acalmou um pouco, que retornou às atividades, eu fui dar uma palestra numa campanha de Dia das Mães na nossa unidade própria. Eles falaram, fala, vamos fazer uma palestra, a gente faz um coquetelzinho, um cafezinho da manhã aqui para as mulheres, Dia das Mães, e aí você fala sobre isso. E um dia antes, Deus falou para mim, por que você não abre uma turma, né, para ensinar essas poucas que vão estar lá? Quem sabe? E aí, tinham 8 mulheres. Tinham 8 mulheres na palestra. Você imagina você palestrar para 8 pessoas? Tinham 8 mulheres. Das 8, 6 compraram. Caramba. E eu comecei a minha primeira turma de mentoria. E aí, no começo eu fazia mentoria só life, só vida pessoal. E aí essas, quando acabaram, tá, e aí agora, como é que a gente fica sem você? A gente quer saber do negócio também, porque a gente sabe que você entende de negócio, de processo, de financeiro, a gente quer sua ajuda também no nosso negócio. Aí eu abri uma turma para elas, business, que eram metas business. E aí, praticamente todas que fizeram life foram pro business. E aí eu falei, cara, o ideal seria isso junto. Porque, por exemplo, teve uma ou duas que só entraram no business. Elas foram bem. Eu sei que eu contribuí com elas me deram isso como feedback, mas elas não pegaram o enredo do life. Porque por trás de um CNPJ tem o CPF. Às vezes eu chego numa aluna minha, como eu fui há pouco tempo, no consultório dela, ela tinha dificuldade de delegar, e eu percebi que o problema era ela. Ela não deixava os funcionários fazer. Ela não deixava ninguém fazer, porque ela tinha crenças incutidas nela onde eu precisei trabalhar isso com ela. Ou seja, eu precisei trabalhar a pessoa física. Desbloquear. Então, por que, né, do Eleva Master? No Eleva Master é uma mentoria aberta, onde as mulheres trazem ali, né, a cada 15 dias nós temos os encontros, elas trazem as demandas delas, são empresárias, trazem demandas de negócio, mas esbarra no pessoal a toda hora, e eu preciso também ter essa abordagem. Então, não é só para elevar ela como empresária, mas isso é master. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar ela toda. Eu tenho que trabalhar ela nos 2 âmbitos a todo tempo. Eu tenho que acompanhar elas, e não é só ali no dia que eu acompanho. Eu chamo elas no WhatsApp, elas têm livre acesso. Então, a Eleva Master foi um livre acesso onde eu tenho toda a parte de consultoria, tanto business quanto da vida pessoal delas. Eu contribuo nessa jornada delas. Afinal, é uma única mulher. Eu não consigo separar. Isso é a maior idiotice que a gente pode imaginar. Você separar, não, até aqui, minha vida pessoal, não tem, esquece. Você vai botar o seu problema sem querer, querendo, você vai botar um dia ruim, que você saiu discutindo com o marido, você vai chegar na empresa diferente. Você pode tomar uma decisão errada por conta disso. Além do mais, o fator, no caso das mulheres, que não pode desconsiderar o fator hormônio, né? Exatamente. Fator físico, isso não é uma coisa que é nosso rolê de homem. Vocês têm hormônio, vocês têm assim, filhos. não é machismo, mas machismo. o homem, ele sai, vai trabalhar, volta, E a o mulher físico sai, fica vai com a trabalhar e pensa, será que ele tem dever de casa? Sei lá que a mochila dele tá ok, a casa tá limpa. E não que a mulher tem que pegar o mundo inteiro e botar nas costas, mas ela cuida do lar, ela cuida do lar. Ah, é. Eu acho isso lindo. Ela Essa- cuida do lar. O que eu faço é falar pra ela, olha, não é pra ser esse peso todo não, vamos ajustar porque isso é pra ser mais leve. Mas sim, nós temos algumas responsabilidades diferentes, né, do homem. Então, eu não acho que o homem não pode contribuir, bem pelo contrário, eu acho que o homem deve contribuir em vários afazeres da mulher, mas é diferente a pegada da mulher, né? Ela é muito um olhar muito mais 360. as mulheres que não entenderam isso ainda, com essa abertura de pensamento, o próprio pensamento de esquerda e tudo, o homem tem uma limitação de alma, não é nem espiritual, uma limitação de alma, de se você botar o homem todo dia para acordar de madrugada para dar uma mamadeira para um bebê, esse cara não vai conseguir trabalhar no outro dia dentro. A mulher vai. Mas coloca lá o Nada impede de ele ajudar. mas coloca lá. Mas se você botar ele no lugar da mulher, quer destruir o lutador, pega o seu marido, super campeão de MMA, o cara pode ganhar de qualquer ser humano treinado. Aí coloca ele para todo dia acordar de 3 da manhã e dar mamadeirinha pro filho. Eu vivi isso. Meu primeiro filho, o Rogério, teve luta. E aí o que eu fiz? Eu mudei as minhas coisas tudo pro quarto do meu filho. Eu falei, você dorme aí em paz. E eu fico com meu filho no outro quarto, porque ele não pode, assim, escutar show e acordar, né, o sono dele ser atrapalhado. Ai, Aline, mas você aguentou sozinho, gente? 3, 6 meses e tá tudo bem. Preparação para uma luta. Então, eu acredito que tem o papel do homem, que tem o papel da mulher.
onde que tá normalmente a confusão? Quando ambos não executam os seus próprios papéis. E aí, que controle tenho eu sobre os maridos das mulheres? Zero. Mas eu tenho controle sobre elas, sobre ajudá-las, né? Na verdade, nem sobre elas, mas sobre ajudá-las, sobre tirar né, as escamas dos olhos e falar, filha, por aqui você vai tomar um pau, é melhor você vir aqui, que é mais leve. Testa e me fala. Então, eu acho isso muito importante, assim, a gente entender que dá, sim, para ser realizada profissionalmente e ter a sua família, que você tanto ama, acompanhar os seus filhos. E não é a margarina, a vida margarina, né, do comercial da margarina, da Doriana, enfim. É você entender que você não vai ser 100% em tudo, mas que você pode ter um equilíbrio que às vezes é uma palavra até que é vista como utopia. O equilíbrio não é tudo perfeito, Rodrigo. As mulheres quando falam equilíbrio assim, mas aí a vida é toda perfeita. Claro que não. Pratos caem na minha vida quase todos os dias. Mas o equilíbrio é o quê? É você assim, eu falo que é muito como o rádio que a gente tinha antigamente, né? Então assim, até você achar a estação, você vai pra lá, você vem pra cá, você vai pra lá, você vem pra cá. É sobre isso. E nós temos que ter a consciência que nós somos desequilibrados. Se você for ver um grande exemplo na Bíblia, o cara mais equilibrado que tinha na Bíblia, que o próprio Jesus falou, esse é o maior profeta de uma mulher, que era quem? João Batista, que era primo e batizou Jesus. Exatamente. Mais na frente você vai ver na Bíblia, João Batista usava uma pressão enorme com Herodes para cortar a cabeça dele, e ele falou, veja se ele é Cristo mesmo ou há de vir outro. Então, ou seja, o cara mais equilibrado que não poderia, entre aspas, né, duvidar. O cara que batizou Jesus, viu Deus abrir os céus e mandar o Espírito Santo em forma de pombas, eis meu filho amado que me comprazo. Ele foi o cara preparado para fazer isso. Exatamente. Ele duvidou, ou seja, nós somos desequilibrados. Sim. E é possível ser. Sim. E que estratégias você, de forma high level aqui, você poderia dizer para essas mulheres que estão nos escutando para conciliar maternidade, casamento e negócios? Não tem receita de bolo, mas é o caminho da tua trabalhar casa a casa, né, com as minhas alunas, mas eu acredito muito assim que o primeiro passo elas saberem aonde elas estão. Se elas não sabem onde é que elas estão, como é que vai, né? Você não consegue pegar um Uber se você não botar a origem de onde você tá. O Uber não aceita corrida, ou para onde você tá indo. Então, aonde você tá e para onde você vai são pontos que dali você não vai sair do lugar, se você não souber. E o que é onde eu tô? Como é que é a minha vida hoje, né? Eu faço o quê? Eu tenho minha empresa, não tenho minha empresa, fatura quanto? A minha família tá bem, não tá? Meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, minha saúde, eu comigo mesma, como é que tá isso hoje? Eu sempre trago elas pra isso. Como é que tá hoje? Tá assim, assim. Beleza, então você sabe onde você tá. Pra onde você quer ir? Não sei. Se você não sabe, gata, qualquer lugar vai estar tudo legal. E é por isso que você não sai do lugar. Então a gente constrói muito isso. Então se você não sabe pra onde você quer ir, reflita. O que você gosta de fazer? Como você se vê daqui 5 anos? Fazendo o quê? Como? Com uma família? Com quantos filhos? Como que vai ser o seu relacionamento com seu marido, com seus filhos? Você tem que... É a famosa visão dentro de uma empresa. É a visão. Para onde você quer chegar com a sua empresa? Eu quero ter tantas unidades, eu quero faturar tanto. Ok. E na sua vida pessoal, como é que você se vê? Então você tem que ter essa visão. A partir do momento que você estabelece onde você está e para onde você quer ir, o como fica mais fácil. Então, bem como você falou, né, de um nível mais leve, não tem outro começo, a não ser você saber da onde você está e para onde quer ir. Segundo ponto importante é tomar a decisão. Porque às vezes você sabe onde você está, você sabe para onde quer ir, você vai dar trabalho, acho que eu não sei, será que eu começo isso? Não, porque tem que ligar para o fulano que tem, você tem que tomar a decisão. Eu não vendo facilidade. Eu vendo que é possível. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma série da história de Jesus e ele falava para João Batista, eu não sei se isso é bíblico ou não, mas ele fala assim, João fala assim, é difícil, né? Tá chegando a hora. E aí ele fala assim, eu falei que era possível, eu não disse que seria fácil. Então eu sempre falo para elas, não vai ser fácil, mas pode ser leve. E é possível. Então nós entendemos que é possível, tem que ser tomada uma decisão. Se você acha que a sua vida não tá do jeito que você gostaria de estar e você continua só reclamando, só reclama, você tem um funcionário, às vezes acontece isso, e reclama do funcionário, chega no outro encontro na mentoria e reclama. Falei, olha só, você não pode ter alguém que você fica reclamando, você já fez alinhamento? Você já fez feedback? Você já tentou, né, entre aspas, consertar? Não funcionou? Troca. Se não tá funcionando, troca.
A vida é muito curta pra você ficar murmurando, não sair do lugar. Então, qual que é a questão do segundo ponto que eu acho importante, né? Você sabe de onde você tá, você sabe onde você quer ir, o como fica mais fácil. Qual que é o segundo pilar importante? Você entender que tem que tomar uma decisão. Eu decido que eu quero ter um meu negócio. Eu decido que eu quero ter um casamento melhor. Eu decido que eu quero ter um relacionamento melhor com os meus filhos. Eu decido que eu quero ter mais saúde. Aí você tomou a decisão, eu quero ter mais saúde. Aí você vai lá e come pizza com batata frita e Coca-Cola. Ué, eu quero ter saúde desse jeito? Não. Eu quero ter relacionamento com os meus filhos, tipo, largando eles ali na escola o dia inteiro, na mão da babá, sem nem falar, sem nem olhar. É assim que eu quero? Você começa a se confrontar depois que você toma a decisão. Você começa a ficar com vergonha de você mesmo quando você toma a decisão. Você fala, eu decidi. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Como é que eu vou justificar isso pra mim mesmo? Não é sobre as minhas alunas falarem pra mim. Eu cobro. Eu sou bem chata com isso. Eu vou atrás. Eu vou muito em cima. Mas eu falo, a minha vida segue normalmente. O acerto de contas é seu com você mesmo. Então, tomou a decisão, ela entra em movimento, porque ela vai ter que fazer algo depois que ela toma a decisão. Ela entra em movimento. Quando você toma a decisão e entra em movimento, você vai ter um resultado, mesmo que seja pequeno, você vai ter um resultado. E aí, quando você tem o resultado, muitas mulheres querem primeiro começarem motivadas, para depois fazer o que tem que ser feito. Eu trago para elas tomar a decisão e entrar em movimento, que aí vai gerar um resultado, mesmo que mínimo. Vai ter um resultado. Esse resultado vai dar motivação. E aí ela faz o quê? Ajusta a decisão, ajusta o movimento, vai ter outro resultado um pouquinho melhor. Ela, opa, ficou mais motivada. E assim vai virando um ciclo, aonde não termina, porque a todo tempo você está ajustando decisões, fazendo movimentos diferentes e tendo resultados maiores. Interessante. É muito perceptível isso aí, né? Como é que você vê a importância desse, você falou muito do autoconhecimento, e aí quando você se conhece, talvez nessa sua trajetória aí de também fazer management de logística desse business lutadores, a gestão do tempo. Então eu queria saber, na tua visão, qual a importância do autoconhecimento versus a gestão do tempo na vida das empresárias. Porque como você falou, você tem 24 horas, você tem filho, você tem marido, você tem empresa. Eu acredito muito, Rodrigo, que você foi muito claro, né? Autoconhecimento e gestão de tempo. Elas chegam para mim com essa demanda de gestão de tempo, achando que eu vou ajudar elas com um planner, com uma agenda, com alguma coisa assim, que é o que tem no mercado, aplicativos, e que eu não acho que não funciona, não. Só que é o fim da gestão de tempo, da administração, é a parte fim, não é o começo. Então, onde que é a ponta do iceberg? Uma agenda, um planner, um despertador, isso é a ponta, isso é a última coisa que eu ensino. O começo tem a ver com, como você falou, com autoconhecimento. Porque você usa o seu tempo de acordo com o que é importante para você. Então, se para você é importante você fazer o seu negócio virar, obviamente, na sua agenda você vai ter que priorizar o seu negócio. E priorizar não é esquecer todo o resto, mas é colocar uma fatia de bolo maior de tempo do que os demais pilares da sua vida. Se ela fala para mim que a prioridade dela agora eu quero melhorar o meu casamento não tá legal, ela vai ter que botar uma fatia de bolo maior em dar atenção pro marido, em fazer oração, em crescer como mulher, como esposa, se dedicar mais, enfim. É tempo. O tempo, onde você coloca, ele expande. É como uma terra fértil. Se a terra é ruim, né, então nada cria ali, não vai, porque você não põe tempo. Eu falo muito que eu adoro orquídea, e orquídea é difícil de morrer assim. Você tem que ter muito relaxada para, né, abandonar e a orquídea morrer. E aí teve uma vez que a minha cachorrinha morreu e eu linkava muito a orquídea com ela, então eu fiquei de propósito sem dar água para as orquídeas. Eu sei que foi um mês e tal, e as orquídeas morreram. E eu olhando aquele processo, eu entendi, cara, eu não botei tempo nas orquídeas. Caramba. Você não põe tempo, morre. Você não põe tempo no meu casamento, morre. Você não põe tempo com o meu relacionamento com os meus filhos, morre. Aí depois, minha filha não conversa comigo, não me respeita, eu mando fazer as coisas, não faz. Quanto de tempo você tá botando na sua agenda pra ficar com ela? Não é pra ficar o dia inteiro, né? Não é pra ficar brincando o dia inteiro com o filho, não, mas que seja 30 minutos, que seja 1 hora, que seja uma refeição à mesa, mas que você esteja sem o telefone, dedicando tempo para ela. Eu queria tanto ser magra igual você. Se eu comer, mandar ver, e eu já pesei muito mais do que isso, eu engordo, mas eu dedico tempo, eu treino todos os dias, eu dedico tempo para organizar minha alimentação. Eu tenho dias que eu como as besteiras, mas eu dedico tempo para pensar em cadê minha garrafinha de água, eu tenho que levar comigo, eu tenho que ir numa consulta do endócrino, ver como é que eu tô. Eu dedico tempo para isso.
Então, quando você vê uma pessoa de sucesso e você fala assim, eu queria ser igual a ela, tenha certeza que ela dedica tempo nesse âmbito que você acha incrível o resultado dela. Então, sim, quando você faz gestão de tempo, o primeiro passo é você entender o que é importante para você na sua vida. Quais são os seus principais valores? Porque senão vira um bolo, né? Ela dorme, acorda, eu falo, dorme cansada e acorda exausta. Porque ela não consegue vencer nunca, nunca, nunca. E a partir do momento que ela entende o que é prioridade, ela aprende uma das coisas mais lindas que eu aprendi na dor, mas aprendi e hoje ensino elas, que é a dizer não para as distrações. Lembra que a gente falou lá no começo da viseira do cavalo? Você tem que tirar da frente. Eu nunca esqueço um dia que meu marido estava saindo, e ele está aqui para provar. Ele estava saindo de um treino, ele estava em camp para uma luta, e assim, todo mundo quer falar com ele. E todo mundo tinha acesso, ele sempre foi um cara muito acessível lá no CT. E veio um atleta, pegou no braço dele, eu preciso muito falar com você. Ele só falou assim, é sobre a luta? Se não é sobre a luta, só fala comigo depois da luta. Aí o menino ficou todo sem graça, ele, não é, depois eu falo então. Então tá, e ele falou, Aline, eu não quero saber nada que não seja a respeito do dia da luta, do adversário, do UFC, nada. O resto você me traz depois. Então eu ia anotando, eu trocava a senha do e-mail dele, e o e-mail dele vinha pra mim, pra eu não bater nele assuntos que poderiam desconcentrar. Então assim, eu aprendi muito com ele o quê? Tirar as distrações, tira da frente, tira. Se está te distraindo, eu não consigo ler, igual você falou, né? As pessoas estão lendo cada vez, eu não tenho tempo de ler. Eu sempre falo assim, me dá teu telefone que eu vou olhar o tempo que você gasta no Instagram. A pessoa já fica sem graça, eu falo, tá aí, é uma distração que você tem. Eu não tô dizendo que não é pra você usar o Instagram. Digamos que você não trabalha com internet, você só olha lá. Você pode olhar, mas coloca um timer aí, 30 minutos, a hora que bipar celular, larga o telefone e deu. Então é quanto de tempo você coloca no que é prioridade. Isso é administração de tempo. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Exatamente. Vamos agora para a parte de interação com o público, né? Tem legal. algumas perguntas aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Thaís Souza. Sou viúva. Minha vida está torta. Preciso começar. Cadê? Sou viúva, minha vida está torta. Preciso recomeçar minha vida pessoal e empresarial. O que fazer? Legal. Primeiro que Se perguntam. nada é por acaso, né? Por mais doído que seja ouvir, eu sempre acho que quando algumas coisas não acontecem como a gente gostaria, Deus tem algum recado naquela situação para nos passar. O que fazer daqui para frente, Thaís, eu entendo que seja muito importante você começar por você. Às vezes a gente fica tão perdida querendo fazer tudo para os outros ou de um cenário, mas sem começar pela gente, né? Você tá numa fase de renovo, de recomeço. Então é importante que você comece por você, entenda aquilo que eu falei há pouco. Onde você tá e para onde você quer ir. Aí esse como, que foi a pergunta dela, né? Como que eu faço para nesse recomeço, enfim, esse como fica mais claro, esse como fica mais leve. Então, entenda exatamente onde você tá, descubra para onde você quer ir. Eu não sei ainda o que eu quero fazer. Então, entre em movimento em coisas que não vão infringir nos seus princípios e valores, caso você ainda não saiba para onde você quer ir. Porque esse movimento vai fazer com que as coisas comecem a se mover para te dar essa direção. Aí é só lembrar do que eu falei: decisão, movimento e resultado. Então você tomou a decisão que você vai se mover, você entra em movimento, mesmo acreditando que talvez aquele movimento não é o melhor, não é o fim daquilo que você está fazendo, você não sabe se é aquilo, mas você começa a ter percepções diferentes para que você realmente faça, né, o que é, na minha opinião, o que Deus tem de plano para sua vida, enfim, que você comece a se despertar. Ler mais duas perguntas aqui. Luciana Cortez. Larguei meu emprego numa multinacional para cuidar de 2 filhos. Depois me separei, talvez por causa disso. O que levou o meu marido a não me... Bem pessoal, né? O que levou o meu marido a acho que não me valorizar? Olha, Acho que é isso aqui. é como você falou, é muito superficial, né, pra gente entender. Tem vários componentes numa questão dessa. Mas eu acho que vale também a gente trazer isso, talvez sirva para outras mulheres, que na verdade sair do emprego foi só para ele ver e você ver como é que estava o relacionamento. Às vezes já não estava legal, só que com o emprego você estava ocupada e você não tinha tempo de olhar determinadas coisas, tá? Essa é uma percepção que eu acho que vale a pena você refletir sobre. E sobre ele não te valorizar, né? Eu acho que
Não cabe a nós. Lembra da conversa que eu tive aqui agora há pouco, quando eu entrei, né, no mundo da luta, eu como mulher e tudo mais. Várias pessoas não me valorizavam, várias pessoas não tinham percepção de valor sobre mim, mas aí eu não podia controlar a mente do outro. Então eu entendo que o teu marido não valorizava, e a gente sabe que os afazeres domésticos, né, de ser mãe, de cuidar do lar, não é tão tangível, não é tão perceptível, né? Os homens, enfim, a sociedade não vê como um trabalho, e tá tudo bem, porque se ele não reconheceu, cabe a você manter o seu foco da onde você quer estar e fazer. Mas eu não acredito que foi porque você saiu que ele largou. Eu acredito que pode sim ter alguma coisa que, a partir do momento que você saiu, talvez mais tempo em casa, talvez você não estava legal, e aí ele começou, vocês, de certa forma, começaram a enxergar coisas que não enxergavam antes. Nada acaba do nada. Nada é assim: "Ai, meu Deus", de repente. Tinham coisas já acontecendo antes, talvez que nem mesmo você não percebia, talvez até pela, né, de estar ocupada. Então, o que eu posso dizer, né, de uma forma, volto a dizer, muito superficial, porque eu não conheço você, eu não sei da sua história, eu não sei como é que foi seu casamento antes, mas, se preocupe em cuidar de você. Eu acho lindo mulheres que param de trabalhar para cuidar dos seus filhos, só que filho um dia vai embora. Nós precisamos ter o nosso trabalho, e quando eu falo trabalho, não é você voltar a trabalhar na multinacional que seja, pode ser que sim, que não, mas você gosta de cuidar dos seus filhos, você quer manter-se perto dos seus filhos, achar uma opção de trabalho que você possa fazer isso de uma maneira mais leve. Enquanto estão na escola, eu não sei quais são a idade deles, mas tem várias formas hoje, principalmente com a internet, de você ter essa facilidade e ser realizada profissionalmente, sem aquilo que eu falei, abrindo a porta de casa e estando lá podendo acompanhar os seus filhos. Então, eu acho que isso cabe muito, sabe, você olhar pra você. É importante, a sua missão como mãe é muito importante e valiosa, você está criando aí 2 seres humanos incríveis, mas também olhe pra você, os seus desejos, quais são os seus sonhos, aonde que você quer estar, e também vá plantando a sementinha de acordo com a idade deles, enfim, com as demandas. A última pergunta que eu vou fazer aqui, poderia fazer bem mais perguntas aqui, mas em virtude da finitude do tempo, a gente vai fazer mais uma aqui. Essa aqui é interessante, é aqui também Luciana Pontes. Aqui, ó, é como recomeçar a vida após os 50 sem a beleza, mas com a maturidade e sem a motivação da juventude. Eu acho incrível que eu estava falando isso hoje mesmo com o Rogério, que nós estamos vivendo a melhor fase para mulheres 40 a mais, 50 a mais, por mais que talvez você, Luciana, acredite que não. Mas nós estamos sim vivendo, as pessoas estão valorizando a experiência, as pessoas estão valorizando a vivência. Então o que eu vou dizer para você é: não recue, não recue. "Ai, mas eu não tenho beleza. Ai, mas eu já tenho idade". Não recue. Nós estamos vendo a melhor fase para fazer valer a bagagem, o que você construiu nesses 50 anos. Olha para sua jornada e vê o que que você fez durante esse tempo. Qual a bagagem que você tem, o que que você carrega com você, e faça com que isso seja o seu diferencial. A gente vai passar aqui para um dos nosso bloco semifinal aqui, tem mais um só, que é um bloco onde a gente pede para quem vem aqui dar uma dica prática e conselhos para quem está nos escutando. Então, que dica prática você daria para mulheres que desejam empreender sem negligenciar a vida pessoal? Primeiro ponto, quais são suas prioridades? Onde é que você quer estar? Uma vez que você define isso, e eu chamo isso de valores, o que que é importante para você? Valores é o que é importante para você, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os seus valores? Ah, Aline, não sei, como assim valores? Valores é uma bússola que vai te guiar para onde e o que você quer fazer. Ele vai te ajudar em todo o resto dos processos todos que eu falei aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Para mim, família sempre foi um valor. Saúde sempre foi um valor. Então, quando que eu percebi que eu estava perdendo a mão? Quando eu estava desconectada com a minha família e quando a minha saúde estava ruim. Deu para pegar? Então, quais são os seus valores? Pode ser a família, pode ser saúde, mas para mim, um dos meus valores é ser produtiva, é entregar, é ter resultado. Para mim, um dos valores é um casamento, não vou dizer perfeito, mas um casamento saudável. Para mim, valor é a minha liberdade. Quais são os seus valores? O que que, para ajudar você a construir isso, o que que se alguém pisar em cima, aperta o meu calo? O que que você não gosta? O que que você se sente machucada quando você não está fazendo? Então, quando você está atuando e você está se machucando, machucando seus valores, começa tudo a ir por água abaixo.
Então é importante você entender quais são os seus valores. A partir do momento que você entende quais são os seus valores, aí sim, você entra nessa essa jornada onde você vai começar a empreender, mas você tem a bússola de quais são os seus valores. Então, a todo momento você está monitorando. Lembra que eu falei do rádio? Você está monitorando. Opa, tá passando do ponto, você volta. Você consegue ser flexível nesse sentido. Porque sim, você pode e deve ser realizada profissionalmente, mas tendo sucesso em casa, tendo sucesso com a sua família. E ter sucesso não quer dizer que vai ser tudo perfeito, porque não é. A minha não é. Mas que você consiga ter o que a gente falou de equilíbrio, que é esse balanço. É o morde e assopra. Agora esse aqui não tá legal, então eu vou dar uma atenção mais para os meus filhos. Agora esse aqui não tá legal, o meu casamento é uma atenção mais para o meu casamento. A gestão do meu lar não tá bacana, eu preciso dar uma atenção para isso aqui agora. É sobre isso. Very good. Agora você tá vendo essa lâmpada na frente do Marlon Brando aí do Poderoso Chefão, uma lâmpada mágica. Você tem a oportunidade agora de segurar essa lâmpada agora e você vai fazer 3 desejos universais para o gênio da lâmpada. 3 desejos universais. Você vai pedir o que você quiser aí ao Shenlong. Perfeito. O primeiro desejo é que mais e mais mulheres se levantem, querendo ser realizadas profissionalmente e entendendo que sucesso não quer dizer zeros na conta, não quer dizer, sei lá, o carro, enfim. Isso também é muito bom, isso traz conforto, mas é principalmente você entender que você vai abrir a porta da sua casa, você vai ter paz. Não vai ser perfeito, não vai ser um mar de rosas, mas você vai ter paz. Então o primeiro desejo é levantar mais e mais mulheres para isso. Segundo. E segundo desejo. Eu gostaria que essas mulheres, que todas as mulheres pudessem se conscientizar que se tem algo que não tá legal na sua vida, se tem algo que ela, poxa, isso não tá do jeito que eu gostaria, eu queria ser mais feliz, que ela se levante e saia da mesa para entrar em movimento. Porque o que a gente mais vê, e eu durante muito tempo tive nesse lugar, onde eu acreditava que uma coisa não estava bem e mas eu acho que é assim, porque todas as minhas amigas reclamam disso, então eu acho que é normal. E não é. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, que as mulheres tenham essa consciência de que se não tá legal, elas precisam mexer, elas precisam levantar da cadeira, tomar a decisão e entrar em movimento para ter resultados diferentes. E terceiro, e que para mim é o principal, e que foi uma das grandes viradas de chave, e que é o que faz eu tomar as minhas decisões, é o que mudou completamente a minha vida. Que você que esteja me ouvindo, que Deus consiga fazer isso, né? Que você tenha esse relacionamento com Deus, porque Deus fala. Às vezes a gente fala, cadê Deus que não me ajuda numa hora dessa? Deus fala, só que o problema é que Ele fala para quem quer escutar. E se você não tem intimidade com Ele, você não vai ouvir. Eu tenho muita intimidade com os meus filhos. Eu posso estar no meio de uma multidão. Se meu filho der um grito ou um choro, como aconteceu um dia desses no churrasco, eu sabia que era ele. Eu estava longe dele. Eu fui até o choro e vi que era ele. Só que eu só soube disso porque eu tenho intimidade com meu filho. Se você não tem intimidade com Deus, Deus vai falar várias vezes e você não vai ouvir. E aí você fala, cadê Deus? Que não fala comigo, que não me ajuda. Mas você conversa com Ele, você pede a Ele. Então o meu terceiro desejo é que as mulheres tenham essa conexão com Deus para que elas possam tomar as melhores decisões, para que elas possam ser guiadas com sabedoria e com paciência nessa jornada. Agora eu elevo os meus olhos para os montes e vejo a mentoria Eleva. Uau! Amém. E aí eu recomendo a todas as mulheres que possam se conectar. A gente vai passar agora as considerações finais da nossa grande Aline. E você se conecte, você mulher, você se conecte aí com essa mentoria Eleva. As redes sociais da Aline, ela vai falar aqui, o canal do YouTube, o podcast dela, como acessar essa mentoria, e você não perca tempo em falar e eleve a sua alma, o seu espírito e a sua dignidade com a mentoria, tá? A gente agora, as ondas da internet, elas reverberam aí, a gente não tem controle, né? Somente os cortes quando sair, vou mandar todos os cortes para você. E a gente hoje consegue chegar em 20 países. Uau! Estamos crescendo sobretudo na África, olha que interessante, na África, nas países de língua portuguesa. Acho que com o jiu-jitsu, depois que veio o Roy, não sei o que aqui, chega lá em Emirados Árabes. E eu queria que você mandasse agora considerações finais, uma mensagem em 2 âmbitos. Primeiro é quem está aqui no nosso plano espaço,
que vai nos escutar, nos escutou, vai nos escutar daqui a uma semana, enfim. E outra coisa, que você me mande uma mensagem para quem vai nos escutar daqui a 100 anos. Porque um dia eu refleti aqui assim, caramba, esse negócio de internet só vai acabar quando o mundo acabar. É verdade. Acho que a internet, só se tiver uma outra coisa aí, muito além da internet, mas quando o mundo acabar, a internet acaba. Então, esse nosso podcast pode ser visto daqui a 100 anos por alguém e essas tuas ternas palavras toquem o coração de alguém. Então, eu queria que você falasse para quem está nesse plano de espaço agora e quem vai nos escutar esse podcast daqui a 100 anos. Bom, o que eu vou falar serve para as duas situações, até porque eu gosto de trabalhar com o básico bem feito. O que eu falo, eu não estou inventando a roda, só que é o básico que ninguém faz e é onde eu ajudo elas a fazer. Então, uma das coisas que eu acho extremamente importante nós definirmos que você que me ouve, você não é menina, você é mulher. Tem um versículo da Bíblia que fala, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, pensava como menino, mas agora como homem, né, preciso pensar como homem. E em algumas palestras minhas eu coloco esse versículo e eu altero para mulher e menina. E aonde eu falo várias vezes, isso daqui 100 anos vai estar valendo a mesma coisa, que meninas fazem coisas de menina, mulheres fazem coisas de mulher. Na última palestra que eu tive em Belém, eu perguntei assim, quem é que tem filha pequena, né? Uma menina falou, tinha uma menina de 6 anos. Se ela tá doente, você dá um remédio amargo, ela diz, eu não quero. Você tenta botar no suquinho, né? Porque é uma menina. É uma criança. Agora você, quando fica doente, o remédio é ruim, o que você faz? Ela falou, eu tomo, porque eu sei que eu tenho que tomar pra ficar boa. Pois é. Então, quando a gente sabe que nós temos que fazer determinadas coisas, nem tudo que eu faço eu gosto. Nem todo dia eu acordo pra ir pra academia rindo. Nem todo dia eu vou ir trabalhar, que legal. Tem dias ruins, tem dias bons, mas eu faço porque eu não sou mais menina, eu sou mulher. Então, meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que tem que ser feito. Isso é um ponto muito importante você entender. E o segundo, para mim, principal, é decida. Porque não decidir é a pior decisão. Quando nós não decidimos, algo ou alguém vai decidir por você. E aí depois você não pode sentar e chorar. E falar, poxa, minha vida tá desse jeito por causa de terceiro. Você não tomou a decisão. Então decida. Decida-te, por favor, decida-te. É uma música do Luiz Miguel, quando eu morei no México, tem uma música interessante, que é Decida-te. Então eu queria que você agora, Aline, passasse as suas redes sociais, os seus contatos, como as pessoas te acham, como as pessoas podem te perguntar. Show. Bom, eu tenho minha rede social, né, aline.zermiani, que é o meu Instagram, a maneira mais fácil de falar comigo, sou eu mesma que respondo lá, então pode falar comigo, eu vou te responder, eu tenho o maior carinho de conversar com as mulheres por lá. Lá no meu link da bio também eu tenho o WhatsApp, né, do meu time, onde você pode querer, eu quero saber como é que funciona a mentoria Eleva, eu quero saber se a Aline tem outros programas, né, a gente tem mentoria individual, tem curso online, enfim, eu tenho muito conteúdo no meu canal do YouTube também, Aline Zermiani, então lá você vai encontrar todos os meus episódios de podcast e eu tenho certeza que vai contribuir na sua vida, porque são convidados escolhidos a dedos e que têm total sintonia com o nosso universo, com o nosso ecossistema de mulher. Então lá você também vai estar me acompanhando. Além das outras redes sociais, TikTok, LinkedIn, enfim, a gente está em todas, mas aonde eu tô muito efetiva ali, onde eu falo com as mulheres o tempo todo ali no Instagram. Então, se você quiser falar comigo, vai, me segue, me manda um direct que eu vou estar lá pronta para falar com você. Por fim, pessoal, quando o podcast é bom, o convidado ganha um segundo presente. Mais um! Gente, não é possível. Olha, esse daqui, pela presença também iluminada, bati aqui, é do seu digníssimo marido, que é um lutador que aqui. Legal. Eu vou lhe presentear aqui com Adorei. O livro do grande mestre Rorion Grace, que deixou aqui alguns exemplares aqui, A Dieta Grace. Bacana. Isso aqui mudou a minha vida. Uau. Me fez muito bem esse sistema alimentar do mestre Rorion. E aí teve tudo a ver aí, ó. Que legal. Total, gente. Só presente. Universo. Muito bom, obrigada. Então, pessoal, chegamos aqui a mais um CEO TV Podcast concluído aqui com a presença iluminada de Aline, que nos deu uma aula aqui, sobretudo não só para as mulheres, também para os homens, que o que ela falou aqui é uma coisa que se coloca na mesa tanto do homem quanto da mulher. Atitudes, autoconhecimento, gestão de tempo, são muitas coisas que a gente tem que aprender com esse mundo novo, tá? Então, a gente quer terminar esse podcast aqui com os 3 pilares do nosso podcast, que é saúde, força e fé. Hey!
Show.